Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada. Parte 17. Amanhã havia chegado como sempre. Os pássaros cantaram suas canções enquanto até as plantas começavam a despertar, enquanto a grama tinha seu orvalho matinal como sempre. Tudo estava animado na base dos touros negros como normalmente era, exceto que uma certa pessoa ainda estava na cama tentando não fazer mais nada além de dormir um pouco. Pris também teria escapado impune, se não fosse por duas crianças que conseguiram abrir a porta do quarto com a ajuda de uma chave. Jubei rapidamente correu para a janela enquanto abria girando uma maçaneta. Ei, Prisma! Jubei gritou, vamos garota, hora de acordar. Levante-se e atinja-os. É de manhã, Vandy disse afastando os lençóis. Pris abriu os olhos com um sorriso cansado quando os pequenos espíritos que dormiam ao lado de sua cama acordaram. Com um gemido, ela conseguiu se sentar, embora parecesse ter uma expressão sonolenta no rosto. Não se preocupe com Adrien hoje. Pluck e os Trepolas estão cuidando de sua rotina matinal já que ele ainda está se recuperando. Vandy disse. Embora você precise se preparar, já que hoje são o triplo das tarefas. Jubei disse. Tio e Ami têm uma lista para você e hein? Jubei perdeu a linha de pensamento quando percebeu a expressão que Pris deu, sem mencionar. Suas bochechas pareciam coradas. Vandy pareceu notar isso e pulou na cama. Até mesmo alguns espíritos também pareciam um pouco estranhos. Ei, você está bem? Vandy perguntou. Parece que a morte tomou conta de você. Jubei comentou. Eu me sinto muito tonto. Pris gemeu. Tonto? Vandy e Jubei disseram em uníssono. Jubei logo pulou na cama antes de colocar a mão na testa. Imediatamente ela puxou a mão. Bim e Helena, você está queimando mais que Magna. Jubei exclamou com medo. Isso é muito ruim, mesmo para os nossos padrões. Vandy disse, tem certeza de que está bem? Estou bem. Prisma respondeu. Ela logo saiu da cama, mas eles até notaram que a postura de seu corpo estava errada, pois ela parecia estar um pouco curvada, embora estivesse em pé. Talvez você devesse ligar dizendo que está doente hoje e ficar na cama. Vandy disse nervosamente. Sim. Jubei acrescentou. Tenho certeza de que o tio Yami entenderia se você precisasse dormir. Vamos até pedir que eu prepare uma sopa para você mais tarde. Pris apenas soltou um leve gemido. Mas eu prometi a ele que faria isso para compensar por causar todo aquele problema. Preciso me apressar e no momento em que Pris deu o segundo passo em direção à cômoda, ela começou a cambalear antes de cair para frente. Vandy e Jubei foram rápidos em agir de sua parte, assim como os espíritos que não desviaram o olhar quando conseguiram pegá-la antes que ela caísse no chão. Recompor-se Jubei disse. Mantenha-se firme. Vandy acrescentou. Obrigado. Pris gemeu cansado para as crianças e os pequenos espíritos. Área da cozinha. Como sempre, alguns dos novos novatos foram designados para tarefas de cozinha para preparar a refeição matinal, grande o suficiente para alimentar o equivalente a touros. Karazu foi responsável pela cozinha durante o dia, enquanto Sachiko o ajudou na tarefa, bem como pela magia que ele lançou na maioria das ferramentas para ajudá-lo a picar os vegetais. Porém, ele teria mais facilidade se pudesse ter um pouco de paz se não fosse por todo o barulho de dois dos únicos novatos disponíveis em toda a maldita base para ajudá-lo a descascar as batatas. Pela última vez Drama Lama Feodor argumentou ao terminar de descascar a batata em sua mão enquanto a jogava em uma panela. Você não pode nomear um pássaro como Silvanto Senauzer. Esse nome é muito complexo, sem falar que eu passei os últimos 18 minutos tentando pronunciar a maldita coisa na minha cabeça. Por que não? Noelle perguntou. É um nome perfeito para um pássaro. Além disso, é melhor do que chamá-la de algo ridículo como Adeline Júnior. Pelo menos eu não dou nome de trava-língua a um animal pequeno como este. Feodora disse, apontando para a pequena senhorita que os observava cozinhar. O que, você nunca teve um animal de estimação antes ou algo assim? Noelle disse enquanto estufava as bochechas em direção a ela. O quê? Por que você pergunta isso? Eu não tenho tempo para coisas assim. Eu sou da realeza. Isso literalmente não significa nada. Ela gritou. Lembre-me, Karazu disse enquanto lançava uma colher mágica para mexer o molho na panela que estava fervendo no fogão, porque essa é uma conversa importante para se ter enquanto estamos cozinhando. Ei, Pri não pode chamar esse pássaro de pequena senhorita para sempre se ela vai grudar nela e em Asta como cola. Feodora disse, o mínimo que podemos fazer é dar um nome a ela. E para que conste, Asta não é bom em dar nomes. Ele se dá bem com apelidos, mas nem tanto. Noelle acrescentou, e um pássaro como ela merece um nome de realeza, ao contrário de um certo menino. Eu nem sei por que perguntei a você em primeiro lugar. Feodora murmurou enquanto Noelle olhava para ela. Sério, há uma coisa de hora e lugar, e agora temos que nos concentrar em alimentar todo o nosso time, então salve a conversa depois do café da manhã. Karazu disse enquanto colocava alguns temperos na panela. Também Silvanto Senauzer não um bom nome. Noelle gritou enquanto batia as mãos na mesa. Desculpa, é bom nome. Sem falar no preso, mas Feodora disse prefiro chamar pequena senhorita de um nome mais simples do que aquele complexo. Noelle grita e logo vira a cabeça bufando. Você simplesmente não aprecia as coisas boas quando as vê. Sim, Feodora disse antes de entregar-lhe uma cenoura e uma faca. Calhe a boca e descasque. Noelle disse bufando. Tudo bem. Aniki. Sachiko disse, enquanto tirava o que parecia estar vigiando o forno. Está queimando. Entendi. Karazu disse. Com um estalar de dedos o forno se abriram enquanto as chamas esfriavam. Sachiko calçou um par de luvas de forno antes de pegar uma caçarola com pedaços de bacon. Devo colocar isso junto com os outros? Sim, certifique-se de que Charmin não coma desta vez. Kai Aniki.
Ela logo pegou o recipiente antes de ir para a sala de jantar enquanto Yoshi a seguia logo atrás, já que ele queria estar pronto caso ela o deixasse cair. Ela está realmente pegando o jeito da língua, Feodora disse, e com apenas algumas semanas de aulas também Sachiko sempre aprendeu rápido. Karazu disse enquanto provava o molho acrescentando mais um tempero. Tia costumava dizer que ela era a criança prodígio lá em casa. Noelle disse, incrível a propósito, o que você está fazendo aqui como prato final? Feodora perguntou. Um curry de café da manhã. Karazu respondeu, meu tio me ensinou como fazer. Não vai ter todos os ingredientes, mas vou trabalhar com o que tivermos. Poderia usar apenas uma pitada de sal, assim que um recipiente de sal veio flutuando em direção a Karazu com um simples movimento de sua mão. Yami e o Kiko logo entraram na cozinha e viram que a maioria dos utensílios de cozinha estavam funcionando na própria cozinha. Embora Yukiko não pudesse evitar um olhar de admiração, Yami não pôde deixar de parecer lívido com esse tipo de coisa. Ei, garoto de azar, o que você está fazendo? Karazu estremeceu com seu tom antes de se virar para Yami. Estou cozinhando como você me disse? Karazu logo foi levado de volta quando agarrou sua cabeça. Yami logo disse enquanto tinha uma aura ameaçadora saindo dele, com sua mana? Sua multitarefa pode ter funcionado nas favelas, mas não aqui, amigo. Economize sua mana para as coisas mais importantes como suas missões. É melhor você ouvi-lo. E o Kiko disse. Mas Karazu começou a argumentar, se eu fizer isso, é menos provável que meu azar afete qualquer outra coisa. Prefiro não destruir sua cozinha e você sabe. Ele grunhiu tentando se desvencilhar. Queime todo mundo vivo. Sim e Yami perguntou. Reserve sua mana, a menos que você queira morrer. Karazu não pôde deixar de empalidecer ao dizer engolindo em seco. Sim, senhor. Yami logo deixou cair no chão antes de pegar seu grimório e disse. E para garantir que você não se esgueire, vou pegar isso e entregá-lo a você quando voltarmos. Karazu estalou a língua enquanto muitos dos objetos caíam desordenadamente, apenas minha sorte. E o Kiko disse enquanto balançava a cabeça. Você sabe que seguir o caminho mais fácil não será eficaz no futuro próximo. Eu meio que imaginei. Ele disse, ainda assim é útil de qualquer forma, Yami disse, colocando o grimório de Karazu no lugar, fique de olho no lugar, estamos levando Brenin para a torre do grimório. Por que você faria isso? Noelle perguntou curiosamente. Se Brenin vai fazer parte deste time, ele precisa ter seu próprio grimório para lidar melhor com sua magia. E o Kiko explicou, ele já deveria ter um, de qualquer maneira. Ele não deveria comer alguma coisa primeiro? Feodora perguntou. Yami respondeu com indiferença. Compraremos algo para ele no caminho de volta e o Kiko disse. Vem agora, devemos ir, Brenin está nos esperando lá fora. Yami disse com um aceno de mão, entendi. Não destrua a base enquanto estivermos fora. Sim, senhor. Karazu, Feodora e Noelle disseram assim que saíram. Você sabe, Karazu disse, às vezes me pergunto como a família Barbados consegue aguentar isso por um ano inteiro. Noelle disse, eu mesma me pergunto sobre isso. Logo eles ficaram um pouco surpresos quando uma garota familiar de cabelos prateados entrou na sala. Seu rabo de cavalo parecia um pouco desleixado quando ela entrou completamente vestida enquanto estava um pouco curvada. Manhã, ela disse cansada enquanto um lemure leve familiar pousava em sua cabeça. Já era hora de você acordar com poucas fichas. Feodora disse. Noelle disse enquanto penteava um pouco do cabelo para trás. Honestamente, como alguém como você pode acordar tão tarde? Afinal, você é da realeza. Novamente, o que isso tem a ver com alguma coisa? Feodora perguntou a ela. Vac. Ei. Noelle gritou antes de olhar para baixo para ver Adeline que segurava sua bengala. Quack. Adeline disse para Noelle enquanto caminhava para pegar o café da manhã de Pluck. Ei. Karazu gritou enquanto batia em sua asa, bem quando ela estava prestes a pegar um pouco do curry que ele estava preparando. Ainda não. Seus amigos vão ter que esperar. Quack. Adeline disse com um beicinho. Pris esfregou os olhos enquanto tossia um pouco, antes de se sentar na cadeira fornecida, enquanto descansava a cabeça nos braços, a Didi, seja legal. Feodora, Karazu e Noelle imediatamente notaram como Pris estava agindo, sem mencionar o quão corado seu rosto parecia. A pequena senhorita pulou até ela enquanto ela soltava alguns tweets para ela. Pris não pôde deixar de sorrir enquanto coçava sua bochecha. Oi, senhorita. Bom dia. Qual o problema com você? Feodora perguntou. Seu rosto está todo vermelho, você está bem? Noelle perguntou enquanto se aproximava dela. Estou bem. Ela respondeu com um sorriso tranquilizador. Minha cabeça está um pouco confusa. Só isso. Difuso? Karazu disse. Ele havia parado o que estava fazendo antes de ir para o Pris. Ele colocou a mão na testa dela, pois podia sentir o quão quente estava. Você está queimando. Karazu disse. Tu estás doente. Noelle exclamou com preocupação. Pris imediatamente silenciou Noelle, o que a chocou. Por favor, não diga nada aos outros. Pris disse, especialmente Yami e Plu-Plu. Até mesmo arrancar. Feodora disse, surpresa. Considerando o quão superprotetores Barbados pode ser, é compreensível. Noelle disse bufando. Isso não é uma boa ideia, batata frita. Karazu disse a ela. O capitão deveria estar de olho em você. Acho que uma princesa doente vai levantar mais algumas bandeiras vermelhas do que alguém tentando sequestrar ou matar você e acredite. Em mim, isso está dizendo muito. Sem mencionar quando ele descobrir que todas as nossas cabeças estarão em uma bandeja de prata. Mas, todos eles vão ter missões hoje, certo? Pris disse, se eles souberem que estou doente enquanto estiverem lá fora, eles podem acabar feridos, ou pior. Mas mesmo hasta entre todas as pessoas? Feodora disse, uma vez quando éramos crianças eu estava fazendo o meu melhor para manter um resfriado longe dele e de Yuno. No segundo que ele descobriu, ele não apenas me amarrou praticamente na cama, mas também me deu um maldito sermão. Apesar disso, ele ficou muito chateado com o fato de eu não ter dito nada.
Acredite em mim quando digo que esconder isso dele não é uma boa opção. Mas Asta só vai pensar em mim de outra forma. Pris explicou. A última coisa que quero fazer é colocá-lo em uma posição onde... Ela tossiu um pouco. Ele foi colocado perigo caso ele seja colocado em uma missão que possa matá-lo. O rosto de Noelle ficou vermelho com isso enquanto Feodora e Karazu se entreolharam antes de cada um soltar seu suspiro. Tudo bem, Pri, Feodora disse, se você acha que é o melhor. Mas para que conste, não vamos cobrir você caso sejamos pegos, entendeu? Karazu disse a ela enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Obrigado. Prisma disse com um sorriso cansado. Ah é? Dorksta está mais preocupado com ela? Noelle exclamou em seu pensamento. Mas ele é um camponês e ela é da realeza. Como? Espere, por que isso está me incomodando? Sachiko logo voltou para a sala ao perceber como o rosto de Noelle havia ficado vermelho. Algo está errado? Sachiko perguntou curiosamente. Noelle imediatamente gritou em negação enquanto descascava a batata de maneira nervosa. Não. De jeito nenhum. Nada. Feodora e Karazu logo perceberam o quão rápido ela descascava as cenouras. Você não deveria descascar tão rápido. Karazu apontou. Noelle, Pris disse enquanto Noelle congelava. Está tudo bem? Noelle ficou ainda mais vermelha porque não pôde evitar ter Asta em sua cabeça novamente. De repente ela acelerou o ritmo enquanto gritava. Sim, totalmente bem. Pare com isso, você já tirou. Feodora gritou enquanto tentava impedi-la. Ei, se você continuar nesse ritmo, você vai. Karazu começou a dizer. Os quatro congelaram quando o rosto de Noelle empalideceu quando a faca entrou em contato com a pele e viram uma cor vermelha familiar. Sim, faça isso. Karazu disse sem jeito. Noelle respirou fundo antes de soltar um grito. Área comum, como sempre, todos tomaram o café da manhã enquanto cumpriam suas rotinas diárias. Embora a maioria tenha ficado um pouco confusa ao ver que a mão esquerda de Noelle estava enfaixada, ela não pôde deixar de choramingar levemente enquanto se sentava no sofá. Enquanto Asta fazia flexões enquanto a pequena senhorita estava sentada em sua cabeça e Magna estava de costas. Então, Aisling disse enquanto ajudava a trocar os curativos de Adrien, com Ainé, Aidan e Pluk, presumo que você nunca descascou um vegetal antes? Nenhuma vez. Noelle respondeu enquanto fungava. Nunca na minha vida. Mandei criados fazerem isso por mim. Bem, você precisa começar a aprender em algum lugar drama lama. Feodora disse. Pluk revirou os olhos enquanto se virava pensando, típico royal. Nunca sabendo o valor do trabalho duro. Eu conheço esse olhar. Ainé disse ao irmão mais velho. Estou contando para mamãe e papai. Ei, eu nem disse nada. Pluk gritou com ela. Mas você estava pensando sobre isso. Aidan contou a ele. Pluk deu uma olhada enquanto enchia suas cabeças com chapéus. Concentre-se em enfaixar Adrien. Asta não pôde evitar soltar um grito, fazendo-os pular e congelar no lugar. Pluk, você me fez perder minha contagem de números. Pluk imediatamente gritou enquanto entrava em pânico. Desculpe. Sério, mano. Aidan disse, você se assustou com isso? O cara hardcore que não pensaria duas vezes antes de entrar em uma floresta assombrada? Pluk mais uma vez colocou o chapéu sobre a cabeça e disse, concentre-se novamente. Muito escuro. Não consigo ver. Aidan exclamou antes de acidentalmente esbarrar em Pluk, derrubando os dois. Não pensei nisso, hein? Magna disse enquanto comia um prato de pudim. Cale-se. Pluk gemeu. Então, como está Adrien? Asta perguntou enquanto recomeçava. Felizmente os cortes não foram muito profundos e não há danos permanentes, pelo que podemos ver. Aisling respondeu enquanto aplicava um novo conjunto de bandagens nela. Com mais alguns dias de descanso, ele estará de volta para o seu antigo eu. Ainda assim, isso foi imprudente até para você, Adrien. Pluk disse enquanto limpava a poeira. Ela pode não demonstrar, mas a Didi estava realmente preocupada com você. Adrien olhou para Adeline enquanto ela tomava seu café da manhã antes de se virar para Adrien e dizer quack. Parece que Adeline é a nossa versão de Noelle. Ainé disse com um sorriso provocador. Pluk colocou o chapéu sobre a cabeça e disse, nunca diga isso de novo. Não posso ver, não posso ver. Ainé gritou enquanto corria em círculos antes de encontrar Pluk derrubando-o de novo. Ou foi o que ela fez quando Pluk usou Aidan como escudo. Não é uma segunda vez. Pluk disse antes de cair. Pluk imediatamente gritou, vamos. Os três logo atingiram o chão com força, fazendo a maioria pular. Lak não pôde deixar de dizer, rindo. Você está tão engraçado como sempre, corajoso. Não me chame assim. Pluk gritou. A propósito, Asta disse enquanto olhava para Pris, você pensou em um nome para a pequena senhorita, certo? Pris parecia atordoada, pois ela não parecia tê-lo ouvido. Asta parecia ter notado um esquilo que parecia ter trepadeiras em volta da pata e dos braços enquanto ela coçava as orelhas. Pri? Asta disse, encolhendo-se um pouco. Você me ouviu? Sim, sim. Pris disse enquanto tentava manter a compostura enquanto o pequeno esquilo subia em seu ombro. Desculpe, eu estava em meus pensamentos novamente. Você está bem, querido? Vanessa perguntou enquanto soluçava um pouco. Você não parece tão alegre hoje. Pris balançou a cabeça enquanto segurava o sorriso, apesar do rubor. Estou bem. Só um pouco cansada, só isso. Realmente. Asta perguntou. Você teve um pesadelo? Eu estava lendo um livro muito bom que ganhei do Senhor Vingança. Pris respondeu. Acho que se chamava Tumbalina. Isso é compreensível. Pluk disse. Embora você não seja o tipo de garota que lê até dormir, você é do tipo que lê até terminar. Eu não posso evitar-se. Ela tossiu um pouco, eu investi. Então, Asta logo disse, enquanto gesticulava para o passarinho em sua cabeça, você pensou em um nome para a pequena senhorita. Porque eu estava pensando no nome Toritaro. Todos não puderam deixar de lançar um olhar para Asta que o fez estremecer. O que? Asta perguntou, está ruim? A pequena senhorita logo respondeu à pergunta deles quando ela começou a bicar a cabeça dele. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Que diabos, Toritaro? Você não estava brincando sobre o negócio de nomes.
Karazu disse, olhando para Feodora que apenas deu de ombros. Bem, pelo menos é melhor do que o estúpido Silva iria chamá-lo, seja lá o que fosse. Luke disse. Para que você saiba, Silvanto Senalzer é um ótimo nome para a pequena senhorita. Noelle argumentou. Isso é um trava-língua. O Tripoli exclamou. Luke apenas olhou para ela antes de dizer. Exatamente o que quero dizer. Bem, quem dá o nome ao pato, Adeline? Noelle argumentou. Para que você saiba, Adeline é um nome lindo e simplista também, a menos que você seja um nome narcisista exagerado. Luke disse para Noelle ouvindo um rosnado dela. Então o que você tem a sugerir para a pequena senhorita? Feodora perguntou. Luke disse com um sorriso confiante. Simples porque não classem. Quase imediatamente depois, a pequena senhorita começou a puxar sua bochecha enquanto a esticava um pouco dolorosamente. Não acho que ela goste desse nome Plu-Plu. Pris disse sem jeito enquanto tossia novamente. Ei! Luke gritou, é melhor do que Silvantigiba qualquer estúpido Silva sugeriu. Ah, é isso. Noelle gritou ao pegar seu grimório, você vai se arrepender de ter insultado Silvantus SCH, não. Feodora gritou enquanto rapidamente congelava ambas as pernas antes que pudessem começar qualquer coisa. Não destrua a maldita base hoje. Não pretendo limpá-la pela 15ª vez. Ela logo sussurrou para Noelle. E lembre-se de quem está indisposto hoje, Drama Lama. Noelle disse suavemente enquanto estremecia. Certo, desculpe. Luke disse enquanto tremia. Mas eu nem ia bater nela. O Aine disse enquanto pegava uma espada de madeira familiar de Pluck, deixando-o pálido. Definitivamente estou contando para mamãe e papai. Pluck imediatamente colocou o chapéu sobre a cabeça, ou assim ele pensou antes de se deparar com uma série de faíscas e estalos ao redor do chapéu. Inteligência artificial. Pluck gritou Aisling. Não desta vez, mano. Aisling disse com um sorriso tortuoso enquanto abria seu grimório. Pluck disse com um grunhido, honestamente. A pequena senhorita logo voou para Pris enquanto abria a palma da mão permitindo que ela se sentasse. Como devemos chamá-la de pequena senhorita? Pris ponderou em voz alta. Tem que ser único, algo especial bem sem pressão. Karazu disse. Pris ponderou e ponderou enquanto repassava todos os nomes que conseguia lembrar. Abigail? Ela disse. Não combina direito. Emma? A pequena senhorita apenas lançou um olhar para Pris, pois não pôde deixar de rir baixinho. Certo, isso também não combina com você. Que tal vinho? Sugeriu Vanessa. Vinho? O grupo ficou um pouco chocado. Tia Vanessa, Jubei disse enquanto batia levemente a cabeça. Vá dormir, você está bêbado. Por que você está bebendo de manhã afinal? Vandy perguntou. Vanessa respondeu com um soluço. Vocês entenderão quando forem crianças mais velhas. Luke disse a Vanessa, dando-lhe um tapa na cabeça. Não vamos. Você deveria dar um nome legal à pequena senhorita. Magna disse, como? Magna ponderou e ponderou antes de pensar nisso. Fogo Magnum. Muito ruim. Luke, Noelle e Karazu disseram indiferentemente. Seriamente? Magna gritou. Vocês não apreciam nomes frescos. Podemos nomear sua faca? Jubei gritou, fazendo todos olharem para ela sem jeito. Ei! Joebi disse, se eu não posso ter um parceiro da besta maja na minha idade, é melhor dar nomes aos animais de estimação. Não vamos batizá-la com o nome da sua obsessão. Aidan disse, a propósito, ainda precisamos conversar sobre isso. Falando nisso, Luke disse enquanto gesticulava com as mãos. Dê-los aqui. O que você está falando? Jubei perguntou. Jubei. Luke perguntou com uma sobrancelha levantada. Jubei soltou um resmungo antes de tirar um conjunto de facas da manga e entregá-las a Pluck. Ele quer dizer todos eles. Aidan disse severamente. Jubei gemeu novamente antes de abrir a boca e puxar uma adaga, entregando-a a Pluck. Isso foi uma adaga? Karazu perguntou. Pluck ficou surpreso ao gritar. Você pegou minha adaga da minha terceira missão no ano passado. É isso que te incomoda? Sachiko perguntou, surpresa. Era lindo e brilhante. Joebi argumentou. Só por isso, não há país das maravilhas dos doces por 2 semanas. Pluck disse a ela. Feodora logo disse, esse garoto é perigoso. Pris continuou a ponderar enquanto olhava para os pequenos espíritos. Como você acha que deveríamos chamá-la? Prisma perguntou a eles. Os pequenos espíritos começaram a falar com ela, pois cada um deles ouvia o som dos sinos vindo deles. Que tal chamá-la de Mochi? Sachiko sugeriu. Por que isso? Aine perguntou. É porque ela parece uma Mochi, não é? Sachiko esclareceu. Olha como ela é redonda. Karazu riu enquanto a pequena senhorita trocava de lugar da mão de Pris para Sachiko enquanto ela se sentava de cabeça para baixo, fazendo-a rir. É um nome fofo, Karazu disse enquanto dava alguns tapinhas no pássaro, mas não é o melhor nome para um pássaro bonito como ela. Mushi Charmy disse, posso engordar o passarinho? Ela parece muito gostosa. Absolutamente não. Noelle e Feodora gritaram. Pluck gritou enquanto batia na cabeça dela. O que há de errado com você? Ela põe ovos? Charmy perguntou, ignorando as batidas. Mesmo que ela fizesse, não os entregaria. Aisling gritou. Pluck acrescentou. Sério, você não consegue pensar em comida por 5 minutos? Então posso engordar seu pato? Charmy perguntou. Pluck imediatamente soltou um grito, assim como Adeline. Ele rapidamente a abraçou e disse, não. Por que você quer cozinhar meu parceiro? Adeline gritou enquanto agitava a bengala. Quack, 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 quack. Você tem sorte de Saurize não estar aqui para ouvir sua boca suja. Aidan disse. Eu conheço esse tom. Adeline disse bufando. Quack. Charmy disse com um beicinho. Ah, você não é divertido. Se você estiver tendo problemas, permitirei que você pegue emprestada uma única letra do nome da minha irmã mais nova, a deusa Marie. Gaúche disse enquanto segurava a foto de sua irmã. Realmente Gaúche? Pris disse aliviado. Isso é tão fofo. Qual deles você tem? A letra M. Gaúche disse, fazendo com que Pris olhasse para ele sem jeito. Oh! Pris disse com um olhar estranho. Pluck imediatamente gritou não. Não M.
Todos sabemos aonde isso leva. Calha a boca. Você faria o mesmo pelos seus irmãos. Gaúcho gritou. Não, ele não faria. Os Trepolas Vande e Jubei gritaram. A letra M é proibida. Aidan gritou. Sem nomear as coisas depois de M, seu rastejador. Jubei adicionou. Você tem um problema enorme. Feodora disse a Gaúcho. Pegue ajuda sua irmã amante doentia. Karazu acrescentou enquanto segurava Sachiko perto de si. Olha, eu amo minha irmã, mas você tem uma obsessão doentia. Ah, acho que consegui um. A sorte disse. Por que não chamamos a pequena senhorita Nero? Todos olharam para Laki, pois cada um deles não pôde deixar de se perguntar. Embora a própria pequena senhorita tenha feito algum tipo de saudação enquanto soltava um grunhido. Nero, hein? Prisma disse. O que fez você pensar nisso? Asta perguntou. Isso é fácil. Laki disse. Nero significa preto e nós somos os touros negros, então Nero. Isso é, Feodora começou a dizer. Na verdade não é ruim. Tem um belo toque. Karazu disse. Pluk olhou para Laki ao dizer. Você disse algo útil e inteligente que não envolve batalhas pela primeira vez. Ei, obrigado corajoso. Laki disse ao ser visto comendo uma xícara de pudim. Ei, esse é meu amigo Pudim. Magna gritou quando viram que suas mãos estavam vazias. E aí está. O triplo a disse. Eu falei cedo demais. Pluk disse com um suspiro. Laki riu ao dizer. Quer lutar comigo por isso, Magna? Magna gritou enquanto suas mãos brilhavam em chamas. Traga. Nero. Pris disse enquanto tossia um pouco. Eu realmente gosto desse nome. E a pequena senhorita parece gostar também. Ela logo disse com um sorriso quando Laki foi visto rindo e se esquivando dos ataques de Magna. Muito obrigado, Laki. Sem problemas. A sorte disse. Quer lutar mais tarde? Talvez outra hora. Pris disse com um aceno casual. Asta não pôde deixar de estremecer quando Pris tossiu novamente, pois parecia preocupado. Embora bem quando ele estava prestes a perguntar, um portal logo apareceu quando um grupo familiar de pessoas passou, já que apenas um deles parecia especialmente nervoso. Brenin? Pris disse, percebendo como sua cauda se mexia enquanto ele roía as unhas. O que há de errado? Prisma, Brenin disse indo até ela, Lian e Saurize eles. Ei, demorou muito para vocês conseguirem um grimório. Feodora disse, você conseguiu um desvio ou algo assim? Tivemos que nos encontrar com o Rei Mago. Finral disse. O Rei Mago? Asta disse enquanto se sentava de joelhos. O que os caras estavam fazendo lá? Luke perguntou. Era importante? É porque uma masmorra foi descoberta, e Ami disse a eles, embora seja mais complicado do que isso. O que você quer dizer? Ainé perguntou. Lembra como eu te contei, Lian, Saurize e eu fomos forçados a nos tornar prisioneiros em uma masmorra? Brenin perguntou a Pris em particular. Pris apenas acenou com a cabeça em resposta. Aquele em que estávamos, Brenin disse. Apareceu cedo. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ela se levantava. O quê? Espere um minuto. Asta exclamou. Mas você disse que deveria surgir em 7 dias. Eu fiz. Brenin disse a ele. Mas eu também disse que as masmorras eram imprevisíveis. Sinceramente não esperava que surgissem tão cedo, e agora só temos algumas horas para entrar e tirá-los. O que? Asta e Feodora gritaram. Luke exclamou. Espere um segundo. Karazu disse. O que você quer dizer com só temos algumas horas? Quer dizer que você não sabe? Magna perguntou. As masmorras não são apenas perigosas com as armadilhas, mas só ficarão abertas por algumas horas antes de desaparecerem. Ok, essa parte eu não sabia. Feodora disse sem jeito. Não temos muito tempo então. Asta exclamou com medo. Temos que nos apressar. Luke disse se não conseguirmos, Saurize estará perdida para nós para sempre. Aidan disse com olhos de cachorrinho. Ah, você se importa? E Lian? Aislinn perguntou, fazendo Pluk estremecer. Você se esqueceu de mencioná-lo. Ele também, eu suponho. Pluk disse enquanto acenava. Fale sobre uma mudança de humor. Noelle disse. Você ainda não está bravo com ele pelas vezes em que ele tentou te matar, certo, querido? E o Kiko perguntou ao filho. Pluk respondeu. Isso é um eufemismo, mãe. Brenin não pôde deixar de roer as unhas novamente quando seu rabo começou a se mover nervosamente. Não temos tempo para preparar uma busca e resgate. E se não os encontrarmos antes que o tempo acabe, vamos perdê-los para sempre. O que diabos vamos fazer? Eu não sei. Pris disse antes de tossir. Tem que haver algo que possamos fazer. Não quero perdê-los. Não depois de descobrir que eles ainda estão vivos. Ok, pare com essa preocupação. Yami disse com um suspiro, enquanto todos paravam de discutir. Olha, recebemos ordens diretamente de cima. Não apenas temos que pegar os tesouros, mas também recebemos ordens de encontrar os outros 2 familiares da garota lagarto e trazê-los para casa, por qualquer meio necessário. É mais fácil falar do que fazer. Finral disse, e temo que o resgate seja a menor das nossas preocupações. O que você quer dizer? Prisma perguntou. A masmorra que tinha Brenin e os outros em primeiro lugar apareceu perto da fronteira do diamante. E o Kiko explicou. Significado. Eles vão enviar sua própria equipe para roubar o tesouro e provavelmente encontrá-los. E se descobrirem que são familiares, eles rastrearão até Pris e se descobrirem que Pris está vivo e que ela é a verdadeira herdeira do reino Clover. O olhar de Pris suavizou quando ela percebeu. Haverá uma guerra, todos neste reino, não, todos em todos os lugares, morrerão, só para chegar até mim. Os olhares do grupo ficaram chocados enquanto os rostos de Pluk e sua família se suavizaram. Pris não pôde deixar de pensar no pior cenário possível, pois suas mãos não puderam deixar de tremer. Asta disse enquanto pegava a mão dela, isso não vai acontecer. Vamos trazê-los de volta para casa. Ele está certo, Feodora disse, enquanto colocava a mão sobre a sua, não vou deixar minha família chegar até eles de jeito nenhum. Asta, Feu, ela disse enquanto seu olhar se suavizava. Bem, Karazu disse enquanto colocava sua espada no lugar, não é como se eu não tivesse feito trabalho sob pressão antes. Fazer algo assim será muito fácil. Karazu,
Pluk suspirou antes de dizer, a última coisa que quero é que você tenha problemas novamente, então irei com você também. Além disso, mamãe e papai vão me forçar de qualquer maneira. É claro que você vai, Yami disse a ele enquanto agarrava sua cabeça, eu ia designar você para trabalhar com Noelle de qualquer maneira, garota espada. Seriamente? Pluk exclamou. Eu prefiro ficar congelado do que trabalhar com ela. Isso pode ser arranjado. Yami disse a ele em tom de ameaça de morte. Agora pare de reclamar ou morra. Pluk empalideceu ao dizer enquanto tremia. Sim, senhor. Vande suspirou ao dizer. Já posso sentir o cheiro de uma má ideia. E se aqueles dois começarem a brigar? Ele não vai. Yami disse, é por isso. Ele logo se virou para Yukiko. Ela se ofereceu para acompanhá-lo. O que? Pluk gritou. Noelle exclamou. Mas ela não tem seu próprio trabalho? Ela se virou e disse em seu tom habitual. Não que eu goste de barbados ou algo assim. Yukiko disse com um sorriso presunçoso. Vocês, crianças, não estão se matando sob minha supervisão. E você, Pluk, você leva suas punições longe demais. Mesmo para os meus padrões. Seu pai e eu estamos preocupados que você mate alguém acidentalmente. Pluk argumentou enquanto gaguejava. Mas ela é uma Silva. Quem se importa? Não comece com suas desculpas. Yukiko gritou, fazendo Pluk congelar e empalidecer. Já se passaram 500 anos, e seu pai, seus irmãos e eu aprendemos que é melhor perdoar do que odiar alguém. Agora, ou você começa a aprender a superar sua bobagem rivalidade ou vamos começar a receber seu pagamento a partir do final deste mês. O queixo de Pluk caiu quando ele exclamou, vocês monstros. Ei, você tem sorte, Cadfan, e eu não queimo seus livros. Yukiko disse. Para ser justo, você estava pedindo isso, mano. Aislinn disse. Sim, e ela está certa. Você estava reclamando um ano inteiro depois que fizemos amizade com o tio Nozel. Vande disse. Ele não é seu tio. Pluk gritou enquanto bagunçava seu cabelo. Ah, mano louco no ataque. Vande gritou. Plu. Pris disse enquanto tossia, isso parece infantil até para você. Pluk se virou e disse com um gemido. HMPH, eu irei, mas não vou gostar. Continue falando assim e nós queimaremos seus livros. Yukiko disse, olhando para ele. Pluk disse imediatamente enquanto gaguejava ao se virar para Noelle enquanto baixava a cabeça. Sinto muito pelo meu comentário anterior. Sinto muito. Ok. Noelle disse, apenas tremendo com a aura de sua mãe. Sim, foi o que pensei. Yukiko disse enquanto batia o pé e olhava para o filho. Uau. Karazu disse surpreso, agora vejo por que ela se ofereceu. Yami disse com um sorriso confiante, viu? Pluk disse enquanto ainda tremia ao virar a cabeça. Por que eu? Brenin, Yami disse, virando-se para ele, você vai com a criança Noelle, garota de gelo, Crow e garota espada. Já que você pode ajudar a encontrá-los com aquele galho de azevinho que você tem no pulso. Mas acabei de receber meu grimório hoje, Brenin disse enquanto o exibia, já que a capa tinha desenhos de espinhos, ainda serei novo nisso. Não serei um fardo? Yami apenas disse a ele, enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Na verdade não, se você morresse, seria realmente um fardo. Yami, Yukiko disse de forma repreensiva. O quê? Estou encorajando. Ele disse antes de voltar Brenin. Além disso você aprenderá mais fazendo. É hora de você superar seus limites. Brenin suspirou e não pôde deixar de choramingar. Tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Esse é o espírito. Yami disse. Vocês irão para a masmorra, pegarão o tesouro e pegarão os familiares da garota lagarto e... Espere. Pris disse. E eu? Devo ir com eles? Yami perguntou. Você já quer ir? Eu sinto que tenho direito. Pris disse. Lian e Saurize são mais do que meus familiares e amigos. Eles são uma família em nós, ou eu não deixo a família para trás. Pluk logo argumentou. Prisma, você voltou de uma missão arriscada em que aqueles dois malucos tentaram sequestrar você e quase mataram aquela freira e Feodora. Bem, não que eu não estivesse preocupado, mas ainda assim. E estou lhe dizendo que nem me lembro da maior parte disso. Pris disse. Mas eu fiz uma promessa a eles. Tenho que estar lá para ajudá-los se estiverem feridos ou com medo. Eu tenho que concordar com ela. Asta disse. Eles são a família dela e ela pode nos devolver. Yami logo disse a Pris. Bem, conhecendo você, você quer entrar. Mas minha consideração é que você irá para o fogo novamente. Yami, Pris logo disse com olhos suplicantes enquanto as cores dos espíritos começavam a mudar ao seu redor. Esses dois eles são importantes para mim. Eu os amo como se fossem do meu próprio sangue. Você não faria o mesmo? Para alguém assim? Yami se encolheu antes de suspirar. Você me pegou. Tudo bem. Mas não corra riscos desnecessários, entendeu? Pris acenou com a cabeça enquanto respondia. Não vou. Feodora, Karazu e até Noelle ficaram preocupados depois que Pris tossiu novamente. Ora virou-se para Pluk e Noelle enquanto dizia, e quanto a vocês dois, nenhuma de suas discussões estúpidas. Ele olhou especialmente para Pluk, especialmente suas bombas da verdade. Pluk suspirou ao dizer, sim, senhor. Yami disse, e mais uma coisa, ele logo apontou para Lak. Ele está liderando esta missão. Todos no grupo lentamente se viraram para Lak enquanto ele sorria e ria. O que? Todos, exceto Pris e Yukiko exclamaram. É HHH? Pluk disse antes de começar a se afastar. É isso, estou fora. Pluk começou a se afastar enquanto resmungava primeiro o estúpido Silva e agora Lak. Não. Pluk logo sentiu uma aura ameaçadora tomar conta dele enquanto ele congelou. Ele se virou ao ver Yami com seu cigarro enquanto perguntava. O quê? Você está desistindo agora? Pensei que você tivesse dito que não tinha escolha? Pluk logo fez uma pausa enquanto Yami o perseguia. O tempo todo ele gritava enquanto corria. Por que eu? No momento em que a equipe foi formada, Finhal foi rápido em abrir o portal próximo de onde ficava a masmorra. A equipe, composta por Asta, Noelle, Feodora, Karazu, Brenin, Pris e Yukiko e liderando-os, Lak avançou sem hesitação.
Quando eles passaram, encontrarão-se em um campo aberto, como se estivessem debaixo de uma árvore. Era espaçoso porque eles tinham uma visão clara da floresta à frente, pois estavam no topo de uma colina. Uau! Asta disse admirado, este lugar é enorme. Este lugar definitivamente me lembra de casa. Karazu comentou. Finhal logo apareceu, assim como Charmy, pois ambos não puderam deixar de admirar a vista. O pôr do sol é lindo aqui. Finhal comentou, eu recomendo este local para encontros. Vou deixar esse mulherengo. Feodora disse enquanto o mostrava, fazendo Finhal estremecer. Vou ter alguns bonecos prontos para quando você voltar. Charmy disse enquanto comia um prato de bolo. Obrigado, Charmy. Pris disse antes de tossir, nós realmente apreciaríamos isso. Pluck segurou Adeline quando ele disse, contanto que você não coma meu parceiro. Quack. Adeline disse com um bufo. Linguagem. Brenin disse a ela fazendo Adeline congelar. E Ami logo apareceu espiando pelo portal. Tudo bem, estamos contando com você. E garota espada não mate a garota lagarto aqui é não matar seu esquadrão. Pluck disse com uma risada nervosa. Certo. Claro. E o Kiko acrescentou ao se virar para Noelle. E isso significa que não há discussões de vocês dois? Sim, sim, senhora. Noelle disse. Pluck disse com um aceno de cabeça, se claro. Cuide do Adrien enquanto eu estiver fora. Prisma disse para Yami. Yami deu um tapinha na cabeça dela antes de dizer, sim, sim. E Kui disse, lembre-se, não vá ao extremo. Pris assentiu enquanto Yami voltava com Finhal e Charmy. O portal logo fechou, pois eram apenas eles agora. Vamos andando, Brenin disse, quanto mais cedo chegarmos a Saurize e Lian, mais cedo poderemos trazê-los de volta para casa. Meus pensamentos exatamente. Yukiko disse, siga-me. O grupo logo começou a seguir Yukiko quando eles entraram na floresta que ficava no fundo. Quase uma hora se passou quando as árvores começaram a ficar cada vez mais espessas, tornando quase impossível a passagem dos raios do sol. Ao fazerem isso, Feodora, Noelle e Karazu ficaram para trás do grupo enquanto olhavam para Prisma em particular, enquanto ela caminhava ao lado de Asta, que tinha a pequena senhorita Onero sentado em sua cabeça. Embora ele não tenha percebido, eles viram que o corpo de Pris tremia levemente enquanto ela caminhava. Até mesmo alguns dos pequenos espíritos pareciam um pouco estranhos enquanto mudavam de cor. Esse é exatamente o tipo de coisa que me preocupa. Karazu disse, ela estar em campo com febre vai colocá-la em alto risco. Não podemos exatamente fazer nada sobre isso agora, Feodora disse, não com o preso Yasaki. Mas isso é algo que não podemos manter para sempre, sabe? Noelle disse, quero dizer, você percebe que eles vão perceber que algo está errado. Você não acha que sabemos disso? Feodora disse, se algo der errado, isso pode significar o fim da vida de Pris. E de jeito nenhum vou deixar isso acontecer. E pelo que viu, Batata Frita é tão teimoso quanto o baixinho ali. Karazu disse, admito que são boas qualidades como princesa, mas a saúde dela está em perigo. Vai piorar se ela estiver aqui ou ferida. Então é melhor fazermos esforços para que ela ainda esteja respirando quando voltarmos. Feodora, Karazu e Noelle pularam quando viram que Brenin estava atrás deles. Sua longa cauda balançava para frente e para trás como um sino de vento. Eu estava me perguntando por que Pris estava se sentindo mal hoje. Brenin disse, acho que isso responde à minha pergunta. Feodora, Karazu e Noelle pareciam simplesmente chocados com Brenin, o que ele percebeu rapidamente. O que? Brenin disse, você pensou que meu título de familiar era apenas para exibição? Como você sabia de algo assim? Karazu perguntou. É porque estamos ligados mentalmente de alguma forma, não apenas através de nossas almas e destino. Brenin respondeu, como familiar, eu e os outros somos capazes de sentir algo errado com nosso portador, este caso é o Prisma. Vê, você não vai contar aos outros, vai? Noelle perguntou. Não. Brenin disse, chocando-os. Por mais que eu queira, sei que não é isso que Pris iria querer. Ela não gostaria que os outros se preocupassem com ela quando estivessem em missões e outras coisas. Logo olhou para Pluck quando ele sentiu um calafrio repentino. Eu não gosto de Pluck perto dela o tempo todo. Você não sabe? Feodora perguntou chocada. Brenin acenou com a cabeça. Eu entendo que ele é o primeiro melhor amigo dela e tudo, mas realmente me irritou quando ele ficou perto dela o dia todo. Especialmente quando ela pegou um resfriado quando éramos crianças. Eu posso entender isso. Noelle disse. Eu odeio quando Barbados está constantemente vigiando a princesa como um falcão. Exatamente. Brenin disse. Isso me dá vontade de mordê-lo. Ele se virou para Adeline e acrescentou. Se não fosse por um certo pato no meu caminho. Adeline se virou enquanto olhava antes de sinalizar que ele estava olhando para ele. Quack. Então você realmente não vai dizer uma palavra sobre isso? Karazu perguntou. Só por um tempinho, Brenin disse, mas se a febre dela começar a piorar, terei que dizer algo para Yuki, combinado? Isso é compreensível. Feodora disse enquanto balançava a cabeça em compreensão. Até então, seremos nós que a impediremos de fazer algo drástico. Certo. Karazu disse, é mais fácil falar do que fazer. Serei novo no meu grimório, Brenin disse, mas farei o meu melhor. Noelle logo pareceu nervosa ao responder, sim, sim. Ei, pergunta rápida. Eles logo ouviram Asta dizer. Não que eu tenha problemas para andar ou algo assim, mas como é que Finhal não nos transportou bem na frente da masmorra? Porque Pluck precisa de exercício. E o Kiko respondeu rapidamente. Pluck parecia envergonhado enquanto gritava em negação. Estou perfeitamente em forma. Não preciso disso. Filho, eu estava brincando. E o Kiko contou a ele. Pluck ficou ainda mais vermelho enquanto ria timidamente antes de dizer, certo, desculpe. Então honestidade significa que ele também não aceita piadas? Feodora disse, como você consegue viver preso? Cale-se. Pluck disse com um beicinho. Finhal só pode ir a lugares onde já esteve antes.
Laki logo explicou, enquanto saltava sobre um tronco, embora felizmente ainda estivesse perto da masmorra. A maior parte do grupo não pôde deixar de se perguntar o que ele quis dizer, até que examinaram o registro. Lá eles viram que havia uma entrada de pedra, pois podiam ver algumas torres e edifícios antigos logo acima dela, o que deixou a maioria deles maravilhados. Pluck especialmente quando ele imediatamente pegou seu caderno e começou a desenhá-lo. É isso mesmo? Asta disse, surpreso. Brenin, Pris disse enquanto tossia um pouco, enquanto Lemuri leve sentava em seu ombro, esse é mesmo lugar? Sim. Brenin respondeu com um aceno de cabeça, eu reconheço a estrutura. Baixinho vira-lata, seus pulsos. Feodora exclamou ao notar algo neles. Pris e Brenin olharam e viram o galho de azevinho aparecer fracamente, assim como o resto do grupo. Embora desta vez eles aparecessem em uma cor azul safira e videiras douradas enquanto brilhavam fracamente antes de desaparecer. Foi como antes, mas... Eles não são vermelhos? Asta disse, confuso. Espere, era vermelho antes? Karazu perguntou, então há algo errado com isso? Não, está perfeitamente bem. E o Kiko respondeu, quando aquele que está vinculado está perto de seu familiar, o ramo de azevinho que ajudou a se unir a ele mostrará a cor de algo que é natural para ele. Nesse caso, é a cor de seu cabelo. O cabelo deles? Noelle perguntou curiosamente. Pluck acrescentou sim, como no caso de Brenin, ele brilhará em vermelho. Se os dois estiverem brilhando, isso significa que podemos encontrar Saurize e Lian. Por que o cabelo deles? Asta perguntou. Nos primórdios da magia, dizia-se que os magos usavam seus fios de cabelo para ajudar a alimentar seus cajados ou varinhas. E o Kiko explicou brevemente. Como a magia é considerada um elemento natural, é lógico que eles precisassem de algo natural para eles. Uau, eu nem sabia que funcionava assim. Asta disse maravilhada. Pluck disse com um aceno de cabeça. A magia funciona de maneiras misteriosas. O Feodora disse, chamando a atenção do grupo. Gente, o grupo se virou apenas para descobrir que um certo grupo de pessoas estava faltando. Feodora logo apontou para a entrada quando viram que Pris e Brenin haviam entrado. Eles entraram sem nós? Asta exclamou. Bem, você conheceu ela Dundum? Feodora apontou. Oh, essa menina manequim. Pluck gritou. Está escuro lá. Eles vão se magoar. Asta logo gritou antes de entrar correndo. Espere, Dorksta. Noelle gritou, embora fosse um pouco tarde demais para detê-lo enquanto ele corria para dentro com uma lanterna na mão, mais ou menos rápido. Vamos entrar. Laki disse enquanto arrastava Pluck. Pluck não pôde deixar de lutar enquanto gritava enquanto Laki corria com ele. Ei, posso correr sozinho. Quack. Adeline gritou enquanto corria à frente. Adeline. E o Kiko exclamou enquanto tentava impedi-la, mas ela correu na frente. Feodora não pôde deixar de revirar os olhos antes de se levantar. Tudo bem, acho que estamos fazendo isso agora. Parece que sim, Karazu disse, embora não pudesse deixar de se perguntar. Ei, alguma ideia de por que Nero veio? Feodora apenas deu uma olhada antes de encolher os ombros. Talvez ela seja como o lagarto de certa forma. Vamos drama lama. Noelle ficou lá completamente vermelha, pois foi surpreendida pela reação de Asta ao Pris e Brenin decolarem primeiro. Se como? Por que ele está correndo como? Feodora simplesmente a pegou como ela disse, enquanto começava a arrastá-la enquanto Karazu seguia atrás. Vamos. Guarde as 20 perguntas para mais tarde. O corredor estava escuro e quase totalmente escuro quando Pris e Brenin passaram. Pris não conseguia nem ver a mão dela porque seus olhos tiveram dificuldade para se ajustar. Felizmente Brenin segurava sua mão com firmeza, então ela não tinha como se perder ou tropeçar. Brenin a ajudou a liderar o caminho, ocasionalmente dizendo-lhe para tomar cuidado com o equilíbrio, e o pequeno Lemuri luminoso brilhava como uma vela para confortá-la na escuridão. Alguns espíritos do fogo subiram no teto enquanto esperavam gentilmente por Pris, antes de começarem a avançar novamente. Se minha memória estiver correta, deveríamos estar chegando a uma passagem agora mesmo. Brenin disse a ela. Assim que encontrarmos isso, poderei sentir o cheiro de Lian ou Saurize. Sim, Pris disse sonolenta enquanto esfregava os olhos. Ela podia sentir sua cabeça latejar quando sua visão começou a ficar turva. Ela nem percebeu que estava caindo até que Brenin a pegou. Prisma, Brenin disse preocupado, você está bem? Pris assentiu enquanto tossia. Eu acho que devo ter tropeçado. A expressão de Brenin suavizou-se quando ele não pôde deixar de suspirar. Prisma, você não precisa esconder isso de mim. Eu sei que você está doente. Pris não pôde deixar de rir timidamente disso. Sim, eu sei. Ele logo disse, não custa nada dizer que você não está se sentindo bem. Posso ajudá-los daqui, e podemos ficar com Finhal. Eu sei o que você vai dizer. Ela logo disse o interrompendo. E me desculpe, mas, eu não posso fazer isso. Você sabe como você é quando se trata de frio. Seu corpo não aguenta se você continuar se esforçando. Ele logo sentiu a mão dela tremer ao ver que ela parecia prestes a chorar. Não me lembro o que estava fazendo naquela tempestade, mas, ela não pôde deixar de fungar. Isso não muda o fato de que deixei todos vocês para trás por 500 anos eu deixei você. Eu não queria fazer isso, mas... Posso não saber exatamente o que aconteceu com você, mas sei que não foi culpa sua. Ele a tranquilizou. Lian e Saurize e seus pais, eles também sabem disso. E tenho certeza que lá em cima nos céus Lishit e os outros, seu tio e sua tia sabem disso. Mas eu machuquei todos vocês quando desapareci. Eu nem sei o que aconteceu comigo, ou onde eu consegui essas cicatrizes. Prisma, sabemos que não foi sua culpa. E para que conste, também não temos certeza do que aconteceu com você. Tudo o que importava para nós era que você estivesse seguro e vivo. Sabíamos disso um dia você voltaria para nós e voltou. Se não fosse por Asta, Feodora e Yuno, quem sabe quanto tempo você estaria lá.
Pris não pôde deixar de gemer, embora pudesse dizer que não era de dor de cabeça. Já é ruim o suficiente eu desaparecer por 500 anos, mas estou perdido em todo o resto. Ela disse, tem sido uma luta para mim atualizar a história do Sr. Nozel, e sem mencionar que o Sr. Guderi quase não está presente nas outras aulas. Todo mundo espera que eu seja líder de um país. Isso é o equivalente de aprendendo a usar uma foice? Exatamente. Ele logo ergueu a sobrancelha, pois não pôde deixar de pensar. Você contou algum desses problemas para aquele humano e a mim? Foi? Eu faria, mas, ela disse nervosamente antes de tossir novamente, eu não posso dizer exatamente com Pluck ouvindo como um morcego metade do tempo. Eu não quero matá-lo de preocupação. Brenin bufou enquanto balançava a cabeça em compreensão antes de ter outro pensamento. Eu sei que só o conheço há alguns dias, mas é estranho que Yami me lembre seu pai? Certo. Ela disse antes de tossir novamente. Isso não sou só eu. Brenin. Os dois foram levados de volta quando ouviram o som de Asta. Eles o viram correndo pelo corredor enquanto a lanterna era acesa. Ele logo parou para recuperar o fôlego logo depois de parar na frente deles. Ele Pris disse antes de recuperar sua postura. Ei, Asta. Eu finalmente alcancei. Asta disse. Vocês não deveriam fugir assim tão de repente. Me desculpe. Ela disse. Pensei que vocês estavam bem atrás de nós. Você comprou uma lanterna nesta viagem? Brenin perguntou. Bem, sim, Asta respondeu. Você disse que as masmorras estavam escuras, certo? Sim, mas masmorras normalmente são. Espere, Pris logo disse a Brenin depois que ela deu uma olhada ao redor do corredor. Você disse que a entrada estava em algum lugar por aqui, certo? Brenin e Asta pareciam um pouco confusos enquanto olhavam para a pergunta dela. Sim, por quê? Brenin respondeu ainda parecendo confuso, antes que eles logo percebessem que os espíritos ao seu redor logo se livraram de seu brilho. Asta, ela disse enquanto puxava um pouco a jaqueta dele. Você se importaria de apagar a lanterna? Ok. Asta disse antes de abri-lo. Assim que ele foi apagar a vela da lanterna. Sorte, deixe-me ir. De jeito nenhum, isso é divertido. Assim que Asta apagou a luz, eles puderam ouvir o som de uma queda, sem mencionar um conjunto familiar de gritos, bem como o som de Lucky rindo. Eles podiam ouvir Pluck gritar no escuro. ACK. Em que diabos eu aterrei? Por que parece macio? Inteligência artificial, quem me bateu? Eles ouviram Noelle gritar. Por que cheira bem? Ei, quem apagou as luzes? Eles ouviram Feodora dizer. Ei, Prisma, eles ouviram Yukiko dizer. Você se importaria de nos contar por que apagou a luz? Pris logo avistou o que parecia ser luz entre as rachaduras de um tijolo. Pris tentou alcançá-lo, mas não conseguiu alcançá-lo rapidamente. Espere, entendi. Lucky disse enquanto empurrava o tijolo para dentro. No minuto em que ele fez isso, a parede logo desabou quando eles foram levados de volta por uma visão. Nenhum dos corredores estava escuro ou escuro como breu, mas sim, havia esferas de luz iluminando tudo. Eles podiam ver ruínas quebradas e riachos de água doce correndo. E a maioria não pôde deixar de ficar surpresa, todos exceto Brenin. Todos, Yukiko disse bem-vindos ao seu primeiro calabouço. Uau, é enorme. Asta exclamou enquanto seus olhos brilhavam. Karazu logo notou algo ao lado dele quando ele foi levado de volta. Ele viu que Noelle estava em cima de Pluck enquanto eles estavam distraídos pela luz ofuscante. O Karazu disse, chamando a atenção deles, devemos deixar vocês dois sozinhos ou algo assim? Eles ficaram confusos até perceberem o tipo de posição em que se encontravam. Seus rostos logo ficaram vermelhos enquanto eles se desvencilhavam com um grito agudo. Que diabos? Pluck gritou seu estranho pervertido. Por que você estava em cima de mim? Sou um pervertido. Noelle gritou. Foi você que quase tocou no meu peito agora, seu barbados estúpido. Bem, não fui eu que começou a respirar com força no meu peito, seu estúpido Silva. Desculpa. Como saber que você não tocou meu traseiro? Como se eu fizesse isso com uma senhora, especialmente se ela for uma Silva estúpida. É isso. Noelle disse enquanto pegava seu grimório. Eu não me importo se você é a melhor amiga de longa data da princesa. Você vai retirá-lo agora mesmo. Por que eu deveria? Pluck gritou enquanto pegava sua espada. Não fui eu que começou a me cheirar. De onde você tirou essa ideia, seu porco nojento? Você. Ouvi cheirar seu verme vulgar. Diz você, barbados estúpido. Dane-se, seu idiota. Logo uma nuvem de tempestade apareceu sobre os dois, atingindo-os, fazendo-os congelar e empalidecer. E o Kiko disse a eles com fogo nos olhos. Que parte de não discuta vocês dois não entenderam? Ela se virou para Pluck e disse, e você? O que eu te disse sobre usar essas palavras com alguém? Mesmo que seja uma senhora? Pluck disse enquanto tremia. N nunca diga essas palavras novamente. E o Kiko acrescentou. Honestamente, a última vez que ouvi isso foi quando você amaldiçoou Nebra. Você sabe quanta papelada seu pai e eu tivemos que assinar? Ela se virou para Noelle fazendo-a pular. Quanto a você, mocinha. Chega de explosões. Estamos em uma masmorra e a última coisa que você quer é colocar seus companheiros em perigo. Entendeu? Sim, senhora. Noelle disse. Pluck virou-se para ela tremendo enquanto só conseguia pensar. Covarde. Pris olhou enquanto perguntava a Brenin. O que aconteceu? Não consigo ouvir. Você não quer saber. Brenin disse enquanto suas mãos estavam sobre os ouvidos dela. Karazua começou antes de perguntar a Yukiko. Devo? Na verdade não, prefiro não. Ainda assim, Asta logo disse enquanto olhava ao redor, percebendo que a maioria dos lugares estavam deformados. Já que ele podia ver que as escadas estavam de cabeça para baixo, o que diabos está acontecendo aqui? Sim, há escadas no teto. Feodora disse. Tudo que você vê ao seu redor é distorcido pela magia. Brenin disse. É mais provável que sejam aqueles que construíram este lugar. Todas masmorras são assim? Feodora perguntou. Assim é. Sorte disse. Você consegue cheirá-los? Prisma perguntou.
Brenin fez sinal para que ela esperasse antes de começar a farejar. O ar está fraco, Brenin disse quando começou a cheirar novamente, mas parece que eles estiveram aqui não muito tempo atrás. A sorte de repente estremeceu ao fazer a maioria deles pular. Oh, Locke disse, a mana ainda mais forte flutuando aqui do que lá fora. Isso seria da mana também. Brenin disse antes de perceber algo. Ah, sim, há algo que você precisa saber sobre Liam em particular. O que é isso? Asta perguntou. Bem, como posso colocar isso delicadamente? Brenin disse enquanto tentava ponderar. A menos que você seja meu pai e o lado dele da família, ou tio Cad e o lado dele da família, ou mesmo parte da nossa aldeia. Pris logo disse. Ele realmente não gosta de humanos. Então, ele pode tentar matar você. A maior parte do grupo ficou surpresa quando o queixo de Asta caiu. Mate-nos! Asta exclamou. Espere aí, deveríamos estar salvando o cara, e ele vai tentar nos matar? Feodora perguntou. Bem, isso é simplesmente ótimo. Por que ele iria querer fazer isso? Karazu perguntou. Pris logo começou a responder depois que ela soltou uma tosse. Você sabe como? Eu os encontrei sem nomes e eles não conseguiam se lembrar de qual tribo faziam parte? Sim, por quê? Asta perguntou. Bem, eles foram tirados de seus pais quando eram bebês. Pris respondeu. Na maior parte da vida, eles fizeram parte de uma atração. Acho que você chamaria isso de circo. Asta, Feodora, Karazu e Noelle não puderam deixar de parecer chocados com isso quando se viraram para Brenin. É verdade, Brenin disse. É parte da razão pela qual sobraram tão poucos de nós. O homem que nos sequestrou foi horrível conosco, e quando não realizamos os truques que ele queria que fizéssemos, ele nos atingiria com magia. É, Asta exclamou, isso é horrível. Foi, Brenin disse, Pris tropeçou em nós quando estávamos perto de nossa aldeia. O homem que nos mantinha iria nos vender no reino Clover. Ela arrombou a fechadura e quando ele descobriu que estávamos se foi. Já estávamos dentro das fronteiras de Aeredale. Desde então, Liam sempre foi duvidoso com novas pessoas, especialmente humanos. Ele até tentou matar Pluck ocasionalmente. Pluck não pôde deixar de dizer irritado, sim, ênfase em ocasionalmente. Quack. Adeline estava bufando. Para ser justo, filho, ele facilitou isso ao longo dos anos. E o Kiko disse, dando um tapinha no ombro dele. Pluck disse para sua mãe bufando. Isso é um eufemismo. Graças a Deus a Didi às vezes me protegeu. Quack. Adeline disse com orgulho. Uau, ela é realmente confiável, né? Asta perguntou. Ninguém gosta dela. Pluck disse a ele. O que ele fez? E o Kiko disse. Ele parou de usar os chifres. Você acabou de dizer chifres? Asta exclamou confuso. Eu quero lutar com ele. Sorte disse. Não. Brenin e até Pluck gritaram. Acredite em mim, você não quer brigar com Liam. Brenin disse, ele é mais viciado do que você quando quer. Pluck acrescentou, você está pedindo um desejo de morte neste momento. Isso só me faz querer lutar mais com ele. Sorte disse, que parte do não você não entende? Pluck e Brenin gritaram. Espere, por que nos contar isso em primeiro lugar? Feodora perguntou. É só para o caso de nos separarmos e você encontrá-lo antes de nós. Brenin disse, preferimos que ele não mate você acidentalmente por causa de um mal-entendido. Isso quase aconteceu antes, quando ele conheceu um dos irmãos de Cadfan. Mas como vamos deixá-lo saber que estamos tentando resgatá-lo? Noelle perguntou. Simples, Pris disse antes de tossir. Tudo o que você precisa fazer é perguntar a ele sobre mim. Quando você usar meu nome completo, ele receberá a mensagem. Tudo bem então, Karazu disse, e essa tal de Saurize? Ela fica duvidosa perto de nós, humanos também? Oh, não, Pris respondeu com um aceno de mão, ela é amigável. Ela logo sibilou entre os dentes antes de acrescentar. Ela é muito difícil de lidar. Muito autoritário, disse Pluck com um gemido. O que isso significa? Feodora perguntou. Você saberá quando conhecê-la. Prisma, Brenin e Pluck disseram em uníssono surpreendendo-os. Bem, não há tempo a perder. Asta disse antes de dar um passo à frente. Vamos encontrá-los. Espere Asta não. Brenin começou a gritar. Assim que isso foi dito, Asta entrou em um círculo mágico que brilhou quando um conjunto de pedras começou a se formar como uma parede. Isso teria atingido embaixo do queixo, embora Pris tivesse sido rápido em tirá-lo do caminho. Asta logo pegou seu grimório e puxou sua espada antes de cortá-la. Você está bem? Prisma perguntou. Sim, Asta respondeu, ufa cara, isso foi por pouco. Isso foi incrível. Locke disse com uma palma enquanto ria. Por que você está rindo? Noelle gritou. Você tem que ter mais cuidado. E o Kiko disse, uma masmorra está cheia de armadilhas. A Feodora disse, tem outro. No momento em que Feodora apontou, Locke de repente pulou até ele quando entrou de propósito. O que você está fazendo? A maioria deles gritou quando a armadilha foi ativada, criando um tornado de fogo. A maioria deles não pôde deixar de gritar, pois Karazu foi rápido em sacar sua espada e seu grimório brilhou. Magia de maldição, corte contra golpe. Um raio roxo familiar foi emitido de sua espada quando ele deu um golpe, no momento em que atingiu o tornado de fogo se desfez. Embora depois disso Locke pousou em outro, desta vez um tornado de água se formou, fazendo-os gritar novamente. Desta vez Pluck pegou seu grimório enquanto ativava um feitiço. Pluck gritou, magia de criação de espada Fuyugani. De seu grimório, Pluck tirou uma espada com cabo azul ciano-gelo. O estojo da lâmina é um gelo cristalino com uma curva enquanto brilhava antes de Pluck soltar um grito de guerra e atingir o tornado de água enquanto ele congelava. Lugar. Todos eles deram um suspiro de alívio. E um outro, Locke disse pousando em outro antes de pular para longe. Eles gritaram ao ver outro tornado de fogo. Sorte sério? Pluck gritou. Roar do leão mágico de gelo.
Feodora gritou enquanto seu grimório brilhava. 2 conjuntos de raios azuis dispararam de um conjunto de cabeças de leões enquanto Lucky ria ao pousar em outro. Desta vez, todos deram um suspiro de alívio quando Lucky finalmente pousou, e não em outra armadilha desta vez. Isso é tão divertido. Sorte disse. Todos não puderam deixar de olhar para Lucky, pois alguns deles ficaram traumatizados. Ele vai ser a nossa morte. Feodora disse, assim que sua magia se dissipou. Por que ele está liderando esta missão novamente? Cara Azul perguntou. Acho que Yami cometeu um erro. Luke disse. Acho que aquela fumaça está afetando o cérebro dele. E o Kiko disse enquanto balançava a cabeça. Pris não pôde deixar de gemer novamente ao chocá-los. Não há tempo para isso. E assim ela chocou a todos quando correu na frente. Prisma, espere. Asta exclamou enquanto corria atrás dela junto com Brenin. Droga, rei. Feodora chamou enquanto corria atrás dela. Volte aqui, Tatertote. Cara Azul gritou. A cabeça de Pluck começou a formar uma veia quando ele disse, aquele estúpido oi. Boneco, você está tentando ser morto? Ele correu na frente, ou assim teria acontecido, se não fosse por sua mãe que foi rápida em detê-lo. Eu não ia ser mãe dela. Não, você estava prestes a puni-la. E o Kiko disse, e isso é igualmente ruim. Pluck gaguejou enquanto lutava por uma resposta a M, mas... Desculpe, e o Kiko mas vou em frente. A sorte disse, já estou no meu limite e tem alguém forte por perto. Espere o quê? E o Kiko exclamou. De repente, um par de botas feitas de iluminação se formou em seus pés, e ela, Noelle e Pluck foram levados de volta quando ele decolou repentinamente, correndo pelos corredores antes que alguém pudesse detê-lo. O que no mundo ele está pensando? Noelle exclamou. Maldita sorte! E o Kiko gritou. Pris subiu as escadas correndo tentando chegar à próxima entrada, ignorando a visão embaçada e a tontura. Ela podia sentir que sua respiração estava ficando difícil e a enxaqueca em sua cabeça começou a piorar. Ela estava tão preocupada que não percebeu que Asta estava chamando por ela. Prisma. Asta gritou. Prisma, espere um segundo. Temos que ficar juntos em um lugar como este. Mas Lian e Saurize podem estar por perto. Pris gritou. Tenho que encontrá-los. Você não vai fazer nada correndo cegamente. Feodora disse a ela. Pare por 2 segundos e poderemos resolver isso juntos. Mas Pris começou a dizer, embora ela não tenha percebido o tipo de armadilha que estava na sua frente. Brenin parecia saber, pois podia ver as insígnias combinadas. Prisma espere. Brenin gritou. Não passe nisso. Prisma de repente entrou na armadilha enquanto ela brilhava em prata e branco. Pris soltou um grito quando ela se esquivou por pouco, no momento em que o que parecia ser uma armadilha com um portal prateado se abriu. Uma armadilha combinada? Prisma exclamou fora de realização. Assim que ela caiu no chão, ela tropeçou na borda e soltou um grito. Prisma! Asta exclamou enquanto acelerava o ritmo. Ele conseguiu fazer isso enquanto segurava o pulso dela, assim como Brenin enquanto eles lutavam para manter o equilíbrio, embora o peso de sua espada não tenha ajudado quando ele se viu caindo com ela, chocando o grupo. Asta! Prisma! Feodora gritou quando estava prestes a ativar sua magia, mas foi levada de volta quando sentiu Cara Azul passar por ela com uma brisa repentina que a fez parar em estado de choque quando ele de repente estava bem ao lado deles. Assim que ele embainhou sua espada, ele não agarrou seus pulsos, em vez disso ele agarrou a cintura de Asta e Pris quando logo caiu com eles. Não! Feodora exclamou assim que eles caíram antes que ela corresse. Pluck gritou enquanto finalmente corria para onde a armadilha havia se aberto. Espere. Peguei você. Ele pegou sua espada de chiclete pronta para lançar. Feodora deu um salto na queda do buraco, mas assim que ela fez a armadilha se fechou de repente, fazendo com que Pluck congelasse. Ela imediatamente sentou-se de joelhos com uma expressão de horror. Não, ela disse antes de começar a bater os punhos no chão tentando fazer com que abrisse, nem mesmo se importando se ela rompesse a pele. Não, 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 não. Feodora, já chega. E o Kiko disse, você vai? Eu não ligo. Feodora gritou enquanto continuava, a força de seu soco ficou mais forte, chocando Yukiko, Noelle e Pluck. Abra sua armadilha estúpida. Dê um descanso. Pluck gritou enquanto segurava o braço dela. Noelle acrescentou enquanto a segurava. Você vai se machucar. Por favor, pare. Feodora estava respirando fundo quando puderam ver que os nós dos dedos dela já estavam sangrando. Eles finalmente a soltaram enquanto ela parecia congelada e seu corpo tremia de raiva. Droga, droga, tudo. Feodora gritou. Maldito masmorra estúpido. O que foi isso, afinal? Noelle perguntou. Esse foi um feitiço armadilha combinado. E o Kiko disse, eu avistei a insígnia. Ela também estava misturada com magia espacial. Deve ser a armadilha em que Brenin entrou. Você quer dizer que eles poderiam estar em uma masmorra diferente? Feodora exclamou. Não, 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 Pluck disse, isso só aconteceu porque antes desta masmorra aparecer eles estavam em um lugar onde a realidade e o tempo eram inexistentes. E como está no mundo real agora a armadilha deve tê-los colocado em uma parte diferente da masmorra. E o Kiko logo lhes disse de forma tranquilizadora, vamos vê-los novamente. Aquele maldito filho da Feodora logo disse antes de se levantar, para onde você viu Lucky fugir? Ele desceu correndo por ali, Noelle disse apontando na direção em que ele havia ido. Mas por que você iria querer saber disso? Porque vou matar esse filho da puta por não fazer seu trabalho certo. Feodora gritou quando sua franja ficou branca e seus olhos mudaram para um azul gelado. Ela os levou de volta com uma súbita rajada de vento. A próxima coisa que souberam quando abriram os olhos foi que ela estava no mesmo corredor que Lucky estava quando ela entrou. O que Noelle disse chocada como ela fez isso. Ela logo se virou para Pluck. Achei que você poderia fazer isso.
Pluck disse completamente chocado. Estou me perguntando isso também. Não importa isso. E o Kiko disse, temos que nos mover e encontrar todos e recuperar aquele tesouro. Pluck disse com um suspiro, como se tivéssemos uma escolha. Noelle disse enquanto sacudia o rabo de cavalo ao dizer, suponho que poderia trabalhar com esta fera vulgar. Pluck não pôde deixar de rosnar, embora Yukiko os fizesse parar enquanto empurrava os dois para frente enquanto eles começavam a viajar mais na masmorra, tomando muito cuidado para não ativar mais armadilhas. A primeira coisa que Pris notou quando acordou foi que ela tinha dificuldade para respirar, pois sentia uma picada intensa em sua bochecha, pescoço e braço, pois não conseguia nem se mover. Ela podia ouvir Adrien gemendo levemente enquanto as nuvens de tempestade ao seu redor ficavam cada vez piores a cada minuto, enquanto sua visão começava a piorar cada vez mais, pois ela podia ver algo se movendo. Ela não sabia o que era, embora tudo o que sabia era que estava se movendo e parecia haver algo mais, como se houvesse um segundo ser nos céus com o que quer que estivesse nas nuvens. Cada vez que ela piscava, ela quase podia jurar que algo diferente havia acontecido, pois ela poderia jurar que viu um trovão, e ainda assim ela não conseguia ver nenhum tipo de raio, pois podia sentir-se entrando e saindo da consciência. Não demorou um momento para que ela pudesse ouvir uma voz, embora ela não conseguisse entender o que eles estavam dizendo. Tudo o que ela conseguiu entender foi apenas uma palavra: tempo. De repente, ela soltou um grito ao sentir algo perfurar seu peito enquanto sua visão estava nublada mais uma vez. A última coisa que ela sentiu foi que todo seu corpo estava queimando. Seus olhos se abriram quando ela soltou um suspiro ao se ver deitada de costas, embora ainda pudesse sentir a enxaqueca em sua cabeça. Ela encontrou Asta, e Brenin estava aspirando ela enquanto pareciam estar esperando ela acordar. Obrigado, mana. Brenin disse com alívio. Você está bem? Asta perguntou enquanto a ajudava a se sentar. Como você está se sentindo? Minha cabeça dói muito. Pris gemeu, antes de sentir o que era uma faixa familiar em sua testa. Foi então que ela percebeu que a banda de Asta estava faltando. Por que isso? Você meio que bateu a cabeça de novo, então eu te emprestei minha bandana, já que não tínhamos nada para usar como curativo. Asta disse enquanto esfregava a nuca. O corte não foi muito profundo, felizmente, mas ainda assim foi um golpe muito forte que você levou quando caímos. Desde quando nós, Pris começou a dizer enquanto olhava para o teto, ela podia ver que eles estavam em um espaço distorcido, embora não pudesse ver Yukiko, Pluck, Noelle ou Feodor em lugar nenhum. Onde estão os outros? Prisma exclamou com preocupação. Provavelmente onde os deixamos. Brenin explicou. Você caiu em uma armadilha e ela acabou nos transportando para uma parte diferente da masmorra. Pelo cheiro, devemos estar mais dentro. E Karazu? Ela exclamou preocupada, ao lembrar que ele estava com eles. Onde ele está? Não temos certeza exatamente. Asta respondeu. Lembro que ele nos pegou e... Estou aqui. Os três ficaram surpresos ao ouvir a voz de Karazu. Pelo que podiam dizer, estava por perto. Eles conseguiram se levantar do chão quando logo avistaram um jovem familiar com listras cinzentas por perto. Ele parecia estar segurando a perna esquerda, principalmente o tornozelo, enquanto recuperava o fôlego. Karazu! Os três exclamaram enquanto corriam até ele. Seus olhos se arregalaram de horror quando puderam ver que seu tornozelo esquerdo parecia estar um pouco machucado. Seu tornozelo! Prisma exclamou. Oh não, você está ferido. Asta gritou. Eu vou ficar bem. Ele disse a eles antes de sibilar entre os dentes. Você obviamente não está. Brenin disse antes de ir para o seu lado para examiná-lo. Parece que você quebrou quando caímos naquela armadilha mais cedo. Não acho que você conseguirá andar com esse pé por um tempo. Os olhos de Pris pareciam horrorizados, pois ela não pôde deixar de entrar em pânico. Karazu, sinto muito. É tudo culpa minha. É porque corri sem pensar. Não, Prisma, não diga isso. Asta disse, isso não é por sua conta. Mas é. Acabei correndo na frente e estava sendo estúpido de novo. Ela disse que não pôde evitar começar a chorar enquanto os espíritos ao seu redor começavam a perder a cor. Eu estava tão preocupada em encontrar Saurize e Lian, que não levei em consideração o seu bem-estar. Sou um manequim assim como Pluplu disse. Eu sou tão... Não termine essa frase batata frita. Karazu logo disse, pois eles puderam ouvir uma súbita severidade em sua voz. Ele logo abaixou a perna da calça para esconder. É apenas uma torção no tornozelo. Eu ficarei bem. Ele logo fez um gesto para Asta enquanto tentava se levantar. Ei, você se importaria de me emprestar seu ombro? Ah, claro. Asta disse hesitante antes de se aproximar dele. Assim que Asta se ajoelhou, Karazu colocou a mão em seu ombro antes de se levantar, gemendo um pouco enquanto ele fazia isso. Ficarei bem desde que mantenha meu próprio ritmo. Karazu disse-lhes de forma tranquilizadora. Neste momento devemos nos concentrar em nossa missão? Ou vocês já se esqueceram disso? Mas, Pris começou a dizer enquanto ela não conseguia evitar fungar. Como eu disse, isso não é novidade para mim. Ele lhes disse, já lidei com um osso quebrado quando era ladrão. Tenho minha própria estratégia para lidar com isso. Os três não puderam deixar de olhar um para o outro, pois cada um deles tinha seu próprio olhar de preocupação. Foi então que Pris logo percebeu, meu novo truque. Ela logo disse enquanto pegava seu grimório e começava a folhear as páginas. Ela logo tossiu um pouco. Truque? Brenin disse, que truque? De volta atrevida, eu curei Asta e os outros quando usei esse encantamento. Pris disse ao chegar à página, talvez eu possa fazer isso de novo. Desta vez, Asta não pôde deixar de expressar preocupação, pois não pôde deixar de recordar os eventos que ocorreram na última vez que ela o usou. Espere. Asta disse, tem certeza que é uma boa ideia? Afinal, você ainda é novo nesse truque e ele o nocauteou por 8 dias. Você ficou inconsciente por 8 dias? Brenin exclamou. Eu sei. Pris disse enquanto tossia novamente, mas eu tenho que pelo menos tentar compensar o que fiz. Ela logo respirou fundo antes de permitir que o grimório flutuasse em suas mãos antes de ler a palavra em voz alta, assim que seu olho mudou para branco. Escuridão para luz.
Rasgado para consertar. Relógio reverso. Para o que uma vez foi perdido. Pris esperava ver chamas brancas surgindo de suas mãos como antes, mas para sua própria surpresa, nem mesmo uma faísca apareceu. O Asta disse, por que essas chamas não estão aparecendo? Chamas? Brenin perguntou. A última vez que ela usou isso, havia chamas brancas. Asta disse. Sim, então por que eles não estão aparecendo? Karazu perguntou enquanto olhava para Pris. Pris começou a dizer enquanto tossia de novo, eu não sei. Ela logo respirou fundo antes de ler as palavras em voz alta novamente. Escuridão para a luz. Rasgado para consertar. Relógio reverso. Para o que uma vez foi perdido. Ela olhou para as mãos, pois esperava por isso de novo. Mas mais uma vez ela não conseguia ver nada acontecendo. Suas mãos logo começaram a tremer. Por quê? Ela disse com medo. Por que isso não está funcionando? De jeito nenhum poderia. Karazu começou a dizer antes que Asta parecesse ter pensado em algo. Ele logo disse. Talvez não funcione a menos que você pegue sua foice. Minha foice? Pris perguntou. Por que eu precisaria disso? Pode funcionar da mesma maneira que uma varinha ou um cajado, sabe? Asta logo disse. Talvez o encantamento não funcione a menos que a foice seja retirada. Acho que vale a pena tentar. Pris disse enquanto olhava para a página ao lado e soltou outra tosse. Ela começou a ler as palavras. Sombras revelam tua forma. Deixe seu poder ajudar. Desvie os famintos. Traga-me a vitória hoje. As páginas logo brilharam vigorosamente antes que a foice começasse a emergir, como já havia acontecido muitas vezes antes, enquanto flutuava em sua direção. No entanto, assim que ela estendeu a mão e tocou a foice pelo cabo, ela os fez pular quando ela desapareceu em um clarão branco. Asta exclamou. Ele desapareceu? Prisma disse chocado. Algo me diz que não era para fazer isso. Brenin disse. Não, não é. Karazu disse. Ana lata como eu, isso é ruim. Pris disse. Isso é muito ruim. Quando seu grimório caiu no chão, ela não pôde deixar de entrar em pânico. Se eu não puder usar minha foice, não poderei lutar e se não puder lutar, não apoiarei ninguém. Eu vou. Pris logo começou a ficar tonto e ela começou a tropeçar. Asta foi rápido em pegá-la quando percebeu que ela estava prestes a desmaiar. Ei! Asta disse, você está bem? Asta logo foi levado de volta quando sentiu que o corpo dela estava estranhamente quente. Foi então que ele percebeu que Pris desta vez estava com uma expressão de horror, pois ela percebeu que havia sido descoberta. Prisma, ele logo disse, você está doente. Pluk e o Kiko e Noelle estavam procurando por horas e horas a fio enquanto exploravam a masmorra, embora até agora não conseguissem encontrar ninguém ou qualquer vestígio dos dois jovens familiares Saurize e Lian. Sem Brenin para guiá-los e com Lak e Feodora indo embora, eles demoraram um pouco mais do que o esperado. Prisma, Asta, e o Kiko gritou, Brenin, Karazu, um de vocês, está me ouvindo? Pluk logo gritou, vamos pessoal, onde vocês estão? Eu realmente odiarei que vocês morressem por causa da estúpida sorte. Realmente, Noelle disse. Como você pode chamar seu companheiro de equipe de estúpido? Isso vem da senhorita, eu sou a realeza. Pluk disse com um olhar malicioso. Noelle não pôde deixar de rosnar. Eu sei que você não gosta do meu nome de família, mas pensei que você teria mais respeito. Pluk logo disse, respeito? Isso é engraçado vindo de um Silva. Vocês são o oposto. Não são melhores do que seus irmãos. O que você disse? Noelle rosnou. Pelo menos eu não nasci de um pé. Se vocês dois não pararem de brigar agora mesmo, então me ajudem, vou deixar suas bundas amarradas fora desta masmorra e deixá-los para a natureza selvagem. E o Kiko gritou, fazendo os dois congelarem. Pluk logo disse enquanto sua voz tremia, sim senhora. Noelle tremeu ao acrescentar, desculpe. E o Kiko logo se virou para o filho. Você sabe, Pluk, você não está melhorando esta situação. Vocês dois deveriam ser companheiros de equipe, então ou você coloca isso na cabeça e cresce ou vou fazer Yami suspendê-lo de qualquer tipo de missão por um ano. E quero dizer qualquer tipo. Pluk não pôde deixar de dizer, Por quê? Eu nem fiz nada de errado. Sim, você fez. Você está rotulando. E o Kiko apontou. É verdade que seu pai e eu fizemos isso quando acordamos, até conhecermos o irmão dela, Nozel, e deixarmos nossa mesquinhez para trás. Para ser justo, ela realmente tem razão. Noelle disse enquanto seu olhar mudava com a menção de Nozel. Pluk logo gritou com sua mãe. Como você sabe que ele não está enganando você? Isso é exatamente o que eles fazem. Noelle não pôde deixar de parecer ofendida. Isso é absurdo. Você não sabe a primeira coisa sobre mim. Provavelmente porque ele nunca falou sobre isso com você. E o Kiko logo declarou, filho, goste ou não, não estamos mais em nossos tempos, e goste ou não, ela agora está vivendo sob o mesmo teto que nós. Não estou dizendo que você deveria deixar de lado o que aconteceu, mas eu estou dizendo para você seguir em frente como todos nós fizemos e parar de culpar Noelle por cada pequena coisa. Pluk não pôde deixar de gritar novamente. Rotular? Eu não estava rotulando ela. A maldita culpa é dela por ser uma Silva. Sim, e o Kiko logo disse, assim como a culpa é da Feodora porque ela é de uma família de assassinos? Nesse ponto, Pluk congelou assim como Noelle que parecia chocada como naquele momento. Ele estava sem palavras. Pris conversou com ela sobre isso, e o Kiko disse a ele, e isso a levou a vir falar com Yami e eu. Ela pode ter nascido em uma família de assassinos, mas ela odiava aquela vida. Ela nunca quis aprender aqueles lições sobre como matar, mas seu próprio avô a enganou em diversas ocasiões para que ela desse aulas convencendo aquela pobre garota de que era a coisa certa a fazer. Você não tem ideia de como ela está perturbada e traumatizada por fazer essas lições sozinha. Ela estava praticamente nos implorando para ajudá-la a seguir em frente. Por que você acha que os pais dela fugiram para cá para o Reino Clover e abandonaram tudo, inclusive sua riqueza por causa dela? Espere, Noelle disse horrorizada, a própria família dela. A enganou? E isso é diferente.
Pluk gaguejou. Sim, a família de Feodor era assassina, mas isso não é melhor do que os Silvas. Não, não é. E o Kiko logo disse a ele antes de gesticular para Noelle. Como você sabe que a vida dela é tão perfeita quanto você diz que é? Talvez a vida dela seja tão ruim quanto a de Feodora. Ela simplesmente não está disposta a diga isso porque é difícil para ela colocar em palavras. Pegue Feodora, foi difícil para ela dizer tudo isso para nós e pedir ajuda, mas a única diferença então, Pris, a encorajou a se apresentar. Luke se esforçou para responder, bem, 3. Olha, Noelle logo disse, talvez eu não saiba o que meus ancestrais fizeram com você que fez você me odiar tanto, mas estou lhe dizendo agora. Estou pelo menos tentando fazer as coisas diferentes. Eu poderia ter dito não para vir nesta missão, mas não o fiz, estou aprendendo a me adaptar, assim como ela. E o Kiko logo disse ao filho, Pluk, não estou dizendo para gostar dela imediatamente, mas tudo o que estou tentando dizer é para dar a ela pelo menos uma chance. Todos nós demos uma chance a Nozel e já o aceitamos. Você está disposto a fazer o mesmo pelo bem de tudo pelo que estamos tentando trabalhar? Pluk estava tentando encontrar a resposta, mas até agora não conseguia encontrar as palavras, até que Adeline puxou suas calças, enquanto ele olhava para baixo. A Jim? Pluk perguntou. Quack. Adeline disse. Você está concordando com a mãe, hein? Pluk perguntou enquanto Adeline acenava com a cabeça. Pluk não pôde deixar de bufar antes de dizer. Tudo bem, como se eu tivesse escolha. Noelle logo disse bufando. Pelo menos podemos concordar em uma coisa. Você percebe que ainda não terminamos essa conversa, certo? E o Kiko disse a Pluk, fazendo-o estremecer. Seu pai tem algumas palavras que queria dizer a você, sabe? Pluk não pôde deixar de dizer com um gemido, cara. E o Kiko logo disse a ele enquanto eles continuavam em frente. Para ser justo, você estava pedindo por isso. E nem me fale sobre Yami. O queixo de Pluk caiu quando ele exclamou, sério? Noelle disse, bem feito para você. Não pense que isso significa que você também está fora de perigo, mocinha. E o Kiko disse a ela, Yami também queria conversar com você. É, Noelle exclamou. Pluk suspirou antes de não poder deixar de pensar. Pelo menos vou ser punido sozinho. Ainda espero que Pri esteja tendo mais sorte do que eu. Ele logo não pôde evitar o pânico mental. Ou posso estar errado e aquele idiota já se machucou. E o Kiko e Noelle logo pularam quando ouviram Pluk soltar um grito antes de gritar. Droga, sua garota idiota. Onde você foi? Noelle disse simplesmente estupefata. De onde veio isso? E o Kiko suspirou enquanto beliscava a ponta do nariz. Esse é meu filho para você. Asta e os outros logo avançaram. Assim que encontraram o salão mais próximo ao entrarem na próxima sessão da masmorra, quase parecia o último em que estiveram, enquanto tentavam o seu melhor para navegar com seus doentes e feridos. Apesar dos protestos de Pris, ela se viu mais uma vez montada nas costas de Asta enquanto Brenin apoiava Karazu enquanto ele o ajudava a andar. Brenin logo olhou em volta, pois era o quinto corredor em que eles entraram. Estranho, eu poderia jurar que já estivemos aqui antes. Não me diga que estamos andando em círculos. Karazu disse enquanto revirava os olhos. Não vamos pular a flecha. Brenin disse, estou um pouco enferrujado com as instruções aqui. Bem, temos que nos orientar. Asta disse, todos na base contam conosco. Sim, claro, não é como se houvesse qualquer pressão ou algo assim. Karazu disse. Pris ficou em silêncio o tempo todo, pois ela não podia deixar de se preocupar com o que estava acontecendo. Asta podia sentir que Pris estava tremendo. Ei, vamos encontrá-lo. Ele disse a ela de forma tranquilizadora. Não se preocupe. Pris logo enterrou o rosto na nuca dele antes de finalmente falar. Asta, você está bravo? Louco. Asta disse confuso ao notar que alguns espíritos ficaram azuis. Por que eu estaria? Eu escondi de você e dos outros o fato de que estava doente. Pris disse. Feu até me contou o que aconteceu quando você descobriu que ela estava resfriada. Você não está nem um pouco chateado. Asta logo suspirou ao senti-lo encolher os ombros. Estou um pouco, mas bravo, nada disso. Posso entender porque você manteve segredo sobre isso. Você não queria que todos se preocupassem com você. Pris logo colocou o queixo em seu ombro quando ele pôde ver sua expressão. Você estava pensando em seus amigos, ou bem em nós, e mais importante, você pensou na segurança de todos, já que os outros tinham suas próprias missões para lidar. Ele logo disse com o queixo erguido. Embora definitivamente assim que você voltar, você vai dormir até se sentir melhor. Dessa forma, você poderá nos ajudar em outras missões no futuro. Pris parecia chocado com esse tipo de coisa ou bem com o tipo de resposta. E ainda assim ela não pôde deixar de sorrir. Eu vou te ajudar a falar com Yami. Asta logo disse. Tudo bem? Asta não pôde evitar ficar um pouco vermelho ao sentir Pris abraçar seus ombros. Obrigado. Sim, sim. Asta disse enquanto tentava ao máximo parecer normal, claro, sem problemas. Asta se virou para frente, pois sentia que seus pensamentos estavam confusos, pois sentia seu coração batendo tão rápido que não pôde deixar de se sentir confuso. Tudo bem, está acontecendo de novo. Asta exclamou em sua cabeça, mas por quê? Eu nunca me senti assim antes. Mesmo quando estava de volta em Age com os outros e a irmã Lily, ele não pôde evitar gritar internamente em sua cabeça. Gá, o que é isso? O que eu devo fazer com isso? Brenin logo parou quando percebeu um certo cheiro no ar. Ele se viu concentrado em um perfume em particular. Ele logo permitiu que Karazu ficasse de pé sozinho enquanto se aproximava do chão e começava a cheirar o chão. Brenin? Asta disse. O que é isso? Você recebeu alguma coisa? Karazu perguntou. Acho que sim, Brenin disse enquanto se levantava bagas de girassol e avelã. Isso é tudo que Saorize ama. Pris disse antes de tossir. Embora sua expressão fosse quase alegre, ela deve estar por perto. Ei, isso é ótimo. Asta disse com um sorriso. Você acha que pode?
Eles logo notaram que os espíritos ao seu redor pareciam aterrorizados quando logo se colocaram no conforto do capuz de Pris e até mesmo de Asta. Parecia que Nero também ficou alerta enquanto Brenin parecia congelado de medo, até Pris parecia ter empalidecido. Ei, qual é o problema com? Karazu começou a dizer antes. Onde você vai, amigo? Asta e Karazu congelaram ao som de uma voz distorcida. Eles se viraram lentamente e viram que era uma criatura de tamanho grande, tinha corpo de centopeia, mas eles viram braços semelhantes a macacos no lugar de suas pernas. Seus olhos eram vermelhos, embora em ambas as órbitas parecessem ter 5 olhos em vez de apenas um, já que alguns olhos estavam rachados como espelhos. Ele inclinou a cabeça enquanto se movia e estalava como uma boneca. Asta e Karazu empalideceram porque ficaram congelados de medo enquanto ele circulava ao redor deles, aproximando-se de Asta quando seu rosto parecido com um osso quase tocou o seu. Onde vem, amigo? Ele perguntou enquanto estalava o pescoço. Onde, amigo? Ah, Asta começou a dizer antes de se assustar quando Pris cobriu sua boca de repente. Foi então que ele percebeu que ela estava prestes a hiperventilar. O que está acontecendo? De onde veio isso? Asta enquanto olhava para a estranha criatura ao lado deles. Isso é um espírito? Mas espere, pensei que ninguém além de Pris poderia entendê-los? E ele logo olhou para Pris e depois olhou para Brenin, porque eles parecem tão assustados. Por que ela não quer que eu responda? Onde você vai, amigo? Ele ouviu dizer quando logo circulou para Brenin. Onde vem, amigo? Onde também, amigo? Karazu estava prestes a responder, mas Brenin logo fez sinal para que ele ficasse quieto enquanto continuava a fazer perguntas repetidas vezes. Brenin logo fez um movimento para se mover, o que eles fizeram enquanto mantinham a boca fechada, mas... Por que o corvo parece um amigo de escrita? Eles congelaram novamente quando olharam para outra grande criatura parecida com um inseto, desta vez na forma de um besouro, embora tenham visto que possuía um rosto humano com pares de pernas pertencentes às de uma cabra, pois seus olhos sangravam o que parecia para ser um líquido preto. Por que um corvo parece uma mesa de escrita? Ele perguntou. Por que parece um amigo? Isto é mal. Asta pensou ao sentir seu próprio corpo tremendo. Isso é muito ruim. Eu realmente não entendo o que está acontecendo, mas parece que são realmente mais notícias. Não mova nosso corpo. Não consigo nem alcançar meu grimório. Asta. Ele logo ouviu Pris sussurrar, temos que correr. Asta só conseguiu soltar um gemido confuso, embora Nero logo começou a bicar sua cabeça como se ela estivesse dizendo a mesma coisa. Apenas corra e não olhe para trás. Pris sussurrou, vá, agora. Asta não precisou ser avisado 2 vezes, pois começou a correr com Pris ainda nas costas. Karazu e Brenin não hesitaram enquanto fugiam enquanto as estranhas criaturas parecidas com insetos pareciam se mover e rachar de uma maneira estranha. De onde vem? Para onde? Eles ouviram um deles dizer quando Asta olhou para trás e viu que seu corpo estava lutando para mudar de forma, ou pelo menos tentando. Onde vem? Onde fazer amigo? Porque um corvo é como uma mesa de escrita. Porque um corvo é como uma mesa de escrita. Por quê? Onde para onde? Onde vai para onde? Os 4 foram levados de volta quando começaram a atacá-los e as palavras começaram a soar mais agressivas. Eles estão se movendo tão rápido. Asta exclamou em sua cabeça. Nesse ritmo eles vão. Karazu de repente sentiu sua perna tremer quando ele caiu de cara quando eles pararam imediatamente. Karazu, Asta e Brenin exclamaram. A mão da centopeia se estendeu e agarrou a cabeça de Pris enquanto a puxava das costas de Asta enquanto a outra agarrava Karazu. Não. Ei! Asta gritou enquanto tentava agarrar a mão dela enquanto ela gritava. De onde vem? Para onde? As criaturas exclamaram quando ela abriu a mandíbula para Pris enquanto ela lutava para se libertar. Porque é um corvo, como um amigo de escrita. O outro gritou. Asta logo gritou quando logo agarrou ele e Brenin enquanto eles lutavam. As criaturas logo abriram suas mandíbulas, revelando que tinham 2 dentições enquanto tentavam se livrar, mas não conseguiam. Ele estava pronto para deixá-los cair na boca quando... Estrondo. As criaturas soltaram um grito quando Asta, Pris, Karazu e Brenin caíram no chão. Eles foram levados de volta quando viram um conjunto de flashes, pois estavam um pouco cegos, mas puderam sentir algo os atingindo. Upu, upu. Asta exclamou, não está queimando, mas ainda dói. O que é essa coisa? Karazu aproximou a mão e logo colocou um dedo na boca, enquanto sentia seu braço enfaixado latejar levemente. Sal? As criaturas tentaram agarrá-los novamente, mas desta vez acertaram um conjunto de flechas, atingiram seus corpos e logo seus rostos. As criaturas soltaram um grito final quando seus próprios rostos começaram a rachar antes de aparentemente desaparecerem no ar, no que parecia ser vapor negro. Oh, graças a Mana! Pris disse com alívio enquanto se deitava de costas. Os pequenos espíritos também pareciam aliviados. Eu realmente pensei que estávamos mortos. Brenin disse. Mas Karazu disse enquanto examinava as flechas, quem fez tudo isso? E ele logo cheirou a ponta. Por que isso cheira a alecrim? E quem em sã consciência usa sal em bombas? Asta exclamou. Eu tenho uma boa ideia. Brenin disse. Pris logo percebeu que o pulso dela e o dele começaram a brilhar com um familiar galho dourado de azevinho, embora desta vez tivesse brilhado mais como o sol. Isso é, Pris disse percebendo. Eles logo pularam ao ver outra flecha, embora desta vez parecesse haver uma corda amarrada nela. À medida que se recuperavam, seguiram a corda em direção a quem a havia disparado. Eles viram que parecia ser uma jovem que parecia ter 15 anos enquanto usava o que parecia ser uma capa improvisada, feita de uma bandeira suja e esfarrapada. Ela usava um casaco cinza escuro com mangas curtas, pois parecia ter uma gola de pele, roupa de prim. Ela parecia ter uma jaqueta cama por baixo, bem como uma gola alta azul escura. Ela usava um conjunto de calças marrons escuras com um conjunto de botins marrons, assim como um conjunto de mangas azuis e uma faixa marrom em volta da cintura em designs ondulados como Pris. Eles não podiam ver a cor de seus olhos, pois ela parecia usar o que parecia ser uma máscara em forma de caveira, semelhante à de um
um falcão. Ela parecia ter uma besta presa ao braço direito, pois parecia ter sido desarmada. Ela logo tirou um par de camas guerreiros semelhantes à arma de Prim quando ela logo se agarrou à corda antes de deslizar para baixo. Uau! Asta disse admirado enquanto seus olhos brilhavam. Isso é tão legal. Isso é, Karazu disse incrédulo. Sim, Brenin disse. Assim que a garota desceu até a metade, a corda quebrou de repente e a fez cair. Ó trufas! Eles ouviram a garota exclamar antes de cair na água com um barulho que fez Asta, Brenin e Karazu estremecerem. Isso foi, Karazu logo disse sem jeito inesperado. Ela está bem? Asta perguntou sem jeito ao ver o rosto dela na água rasa. Ela está, Brenin disse enquanto seu rabo balançava. Ela está bem. Bimi e Helena. Pris disse enquanto se levantava, cambaleando ligeiramente. A garota logo se sentou de joelhos enquanto soltava algumas tosses. Essa não foi uma das minhas melhores entradas. A garota disse enquanto se levantava. Ela parecia ter pegado algum tipo de diário quando começou a escrever com um pedaço de pau, pois a ponta estava queimada. Talvez se eu usar um material diferente, ele possa reforçar a corda. E talvez não. A garota logo foi levada de volta quando notou ao longo de seu pulso direito. Ela logo notou um galho de azevinho que brilhava na cor prata e vermelho. Asta e Karazu poderiam jurar que viram que o capuz dela se mexeu levemente. Saurize. Pris disse enquanto era levada às lágrimas. A garota se encolheu quando seu capuz se contraiu estranhamente novamente. Finalmente ela tirou o capuz, revelando que tinha um conjunto de chifres de carneiro e orelhas brancas de ovelha, em substituição a um conjunto de humanos. Eles podiam ver que ela tinha cabelos que brilhavam como ouro, pois estavam amarrados em um longo rabo de cavalo que parecia um pouco bagunçado, pois eles podiam ver que, apesar do brilho, parecia estar coberto de sujeira. Ela se virou enquanto tirava a máscara, revelando que seus olhos eram magenta. Prisma? A garota Saurize disse chocada enquanto suas orelhas batiam um pouco. Saurize! Pris gritou enquanto ela corria para ela. Prisma! Saurize exclamou aliviado. Pris não se conteve ao saltar em direção a Saurize enquanto a envolvia em um abraço, embora a força a tenha derrubado quando ela bateu na água novamente junto com a jovem. Prisma! Saurize disse enquanto saía do abraço, embora fosse para que ela pudesse dar uma boa olhada em seu rosto. É você mesmo? Saurize! Pris disse sem poder deixar de rir. Não acredito. Você está vivo. Você? Eu? Aqui? Eu sei. Eu sei. É uma loucura. Mas... Pris não pôde deixar de gritar enquanto a abraçava novamente. Senti tanto a sua falta. Au! Saurize disse ao retribuir por completo. Eu também senti sua falta. Saurize logo notou Brenin quando ele se aproximou deles. Ei! Brenin disse com um aceno. Posso perceber que você está surpreso. Vem aqui, filhote. Saurize exclamou enquanto o puxava para um abraço que o levou de volta, já que ele não pôde evitar soltar um grito. Você nos deixou muito preocupados depois que caiu na armadilha. Sim, sim. Desculpe por isso. Brenin disse enquanto engasgava. Não consigo respirar. Filhote? Asta disse, um pouco confuso. Bem, ele tecnicamente é um cachorro. Karazu argumentou. Pris, Saurize e Brenin finalmente saíram da água enquanto Pris não pôde deixar de olhar para a jovem ovelha. Bimi e Helena, olhe para você. Pris disse ao perceber que sua roupa tinha algumas manchas de sujeira e parecia um pouco surrada. Você está parecendo um verdadeiro guerreiro. Eu sei. Saurize disse, além de uma ou duas armadilhas mortais aqui nas quais podemos ou não ter entrado, eu tenho resistido, e isso é real. Pris logo se viu cara a cara com a besta presa ao braço, embora ela tivesse empalidecido ao ver que estava armado. Sim, muito real. Pris disse depois de tossir enquanto o afastava com um sorriso estranho. Entendi. Onde está Liam? Brenin perguntou. Ele está com você? Ele está a apenas alguns corredores de distância procurando comida como eu. Saurize disse, mas pelo mana, espere até que ele veja você e especialmente você, Prisma. Ele vai ficar tão feliz. Ela logo começou a andar, sem mencionar que você não vai acreditar como é fácil sobreviver em uma masmorra. Aquelas aulas de caça que sua mãe e mestre Yuki deram quando éramos crianças realmente valeram a pena. Especialmente para mim. Foi realmente um passo à frente para mim neste lugar. Não sou como aquela garota desajeitada de quando éramos crianças. Pris logo soltou um grito. Saurize, sua capa está pegando fogo. O grupo e até mesmo Saurize soltaram algum tipo de grito. Como eles podiam ver, de fato, a capa improvisada que ela usava realmente estava pegando fogo. GAH. Fogo. Saurize gritou enquanto começava a correr em círculos enquanto agitava os braços. Fogo. Fogo ruim. Fogo ruim. Fogo ruim. Pare de correr, isso vai piorar. Brenin gritou. Asta gritou. Tem água para tirar? Karazu disse estupefato. Está ao nosso redor? Asta disse. Rápido, Saurize. Entre. Saurize praticamente caiu na água, apesar de ser rasa. Eles puderam ver o vapor saindo dele no momento em que ela entrou. Ela se retirou e deu um suspiro de alívio. Uau, isso foi por pouco. Saurize disse aliviada, antes de escrever em seu diário. Nota para encontrar uma maneira de tornar a capa resistente às chamas. Como é que pegou fogo para começar? Karazu perguntou. Saurize começou a dizer. Não sei, espere, quem é você? Você está perguntando isso agora. Asta e Karazu exclamaram confusos. Pessoal. Pris disse com entusiasmo. Apesar de seu rosto vermelho, conheci meu segundo familiar. Os olhos de Saurize praticamente brilharam quando puderam ver que suas orelhas estavam abanadas. Oh meu Deus! Ela logo correu até eles e os pegou de surpresa. Esses humanos são seus novos amigos, Prisma. Espere, não me diga, eles são sua família substituta. Isso é tão fofo. Isso lembra aquele livro que Papa RHY costumava ler para mim. Ok, sim, talvez a premissa fosse um pouco diferente, mas ainda é um livro tão bom. Uau, ela é realmente enérgica. Asta disse com admiração. Sim, ela é como você de certa forma.
Karazu disse, fazendo Asta olhar para ele. Bem, você acertou parte disso. Brenin disse para Saurize. Saurize e estes são dois dos meus novos amigos, Pris disse Asta e Karazu. Um deles é estrangeiro? Saurize disse enquanto seus olhos brilhavam novamente. Acho que nunca conheci um estrangeiro antes. Isso é super intrigante. Ela logo se acalmou enquanto respirava fundo antes de arrumar um pouco sua roupa. Ela logo tinha um sorriso no rosto. Desculpe, onde estão minhas maneiras? Meu nome é Saurize. Eu também sou conhecido como Carneiro de Ouro. Se você não pudesse dizer pelos meus chifres e meu cabelo, embora seja compreensível se você não poderia, já que não lavo isso há sabe-se lá quanto tempo. Prazer em conhecê-lo. Asta disse com um sorriso. Pris fala muito sobre você. Tudo bem, espero. Saurize disse sem poder deixar de rir, bufando um pouco enquanto ela fazia. Ela logo olhou para eles. Engraçado, vocês não parecem caçadores de tesouros e também não cheiram como eles. Na verdade, somos cavaleiros mágicos. Karazu disse, estávamos procurando por você e pelo outro cara, Lian era o nome dele, certo? Saurize inclinou um pouco a cabeça. Uma magia o quê? Longa história. Brenin respondeu. A versão curta, Pris disse antes de tossir. Viemos aqui para resgatar você e Lian. Saurize parecia chocada com esse tipo de coisa, pois pela expressão em seu rosto, eles podiam ver que ela estava processando. Realmente? Saurize perguntou. Nós finalmente vamos deixar este lugar? Sim, Brenin disse. Chega de catar lixo aqui nesta masmorra. E podemos limpar todos vocês e nos livrar de... Ele logo deu uma pequena fungada no ar, esse fedor. Você quer dizer... Saurize começou a perguntar, finalmente é seguro? Podemos realmente voltar para Aeredale? As expressões de Pris e Brenin suavizaram o que Saurize rapidamente percebeu. Ela ficou com uma expressão preocupada quando percebeu o quão quietos eles estavam. Porém, parecia que ela os leu como se fossem páginas de um livro, já que ela logo teve uma expressão de realização quando tirou outro momento para processar. Não está mais aí, não é? Ela perguntou. É mais do que isso. Brenin disse. Saurize. Pris disse enquanto pegava suas mãos. Você, Lian e Brenin. Vocês estiveram na masmorra por 500 anos. O mundo como conhecíamos uma vez tornou-se um lugar diferente enquanto nós se foram. Com isso, seu próprio olhar se suavizou enquanto ela parecia triste. Já faz tanto tempo assim? Temo que sim. Brenin disse, somos tudo o que resta de Aeredale agora. Eu realmente sinto muito. Pris disse enquanto parecia triste com o pensamento. Eu só queria que houvesse uma maneira melhor de contar a você. Saurize soltou um suspiro enquanto suas orelhas caíam um pouco. Nero, que estava sentado no colo de Asta, logo voou para o ombro de Saori. Sua expressão parecia ter mudado quando ela cantou suavemente em seu ouvido. Embora Pris parecesse ter imaginado, ela viu o rosto de Saurize mudar para uma expressão de choque. Saurize logo deu um sorriso enquanto respirava fundo, no mínimo, ainda temos um ao outro. Isso é tudo que importa. Sim. Pris disse com um sorriso. Pelo menos tem isso. Saurize não pôde deixar de rir enquanto suas orelhas tremiam levemente. Ela logo pensou. Por que estamos aqui? Precisamos chamar Lian e contar a ele as boas notícias. Ela logo segurou o pulso de Pris antes de começar a arrastá-la pelo corredor. Vamos, ele é esse Crumbs. A maior parte do grupo pulou quando Saurize pisou em sua capa e de repente caiu da escada rolando enquanto gritava. Pris acabou rolando escada abaixo com ela enquanto ela soltava um grito. Prisma Saurize. Brenin exclamou em pânico. Oh meu Deus! Asta gritou. Ai! Saurize disse. Dor, estamos bem. Pris disse com um gemido e uma tosse. Isso aconteceu. Karazu disse. Cada um deles chegou ao fim da escada enquanto ajudavam Saurize e Pris a subir, embora Pris cambaleasse ao se levantar. Os pequenos espíritos haviam se acomodado em seus ombros. Ai, Saurize disse, desculpe, eu realmente deveria ter feito esta capa mais curta. Para alguém que faz parte de uma guilda de guerreiros, você é muito desajeitado. Asta apontou. Sim, eu também tenho sido assim em casa. Saurize disse sem jeito, desculpe por arrastar seu prisma. Não, tudo bem. Pris disse com uma tosse. De uma forma estranha, eu meio que perdi isso. Então Saurize, Karazu disse como você e Lian têm sobrevivido aqui afinal. Não quero ofender, com todas as armadilhas que estão aqui, imaginei que alguém teria morrido de fome aqui. Você poderia pensar que sim, mas depois de ficar preso aqui por 5 séculos, aparentemente é bem fácil. Saurize disse. Ah sim, Brenin disse, algumas das armadilhas aqui são usadas para invocar criaturas. Muitas vezes as ativamos de propósito para que possamos matá-las para colher sua carne. Vocês realmente fizeram isso sozinhos? Prisma perguntou com admiração. Claro. Saurize disse, todas aquelas técnicas de caça que sua mãe nos mostrou foram realmente úteis. Se não fosse pelas lições dela, definitivamente teríamos morrido de fome há muito tempo. Isso é tão incrível. Asta exclamou. Acontece que contanto que você conheça as outras armadilhas que podem matá-lo, você pode praticamente viver aqui. Saurize disse, embora seja verdade, não faça isso, há muitas desvantagens em permanecer em uma masmorra. Como que? Asta perguntou. Ah, você sabe, Saurize disse antes de fazer uma lista, você tem que se revezar na vigilância, não podemos ficar parados no mesmo lugar, você está sempre de guarda, não tem lugar onde você possa se lavar, sem falar não podemos realmente ir para o. Ok. TNI, entendi. Karazu disse imediatamente enquanto fazia uma careta. Devo dizer que é um milagre termos sobrevivido aqui, agora que penso nisso. Saurize disse. Eu direi. Asta disse, quero dizer, se você tem que lidar com coisas como aqueles insetos estranhos diariamente. Embora, novamente, com essas armas que você tem com você, deve ser fácil.
Saori não pôde deixar de parecer surpresa com isso. Ah não, essas não são criaturas que ficam na masmorra. Espere mesmo? Asta perguntou, confuso. Essas coisas não são criaturas que vivem aqui? Karazu perguntou. Então o que diabos foi isso? Isso Pris disse enquanto tossia, embora eles pudessem ver que ela estava nervosa assim como Brenin, era algo que eu esperava que não encontrássemos em qualquer tipo de missão. O que você quer dizer? Asta perguntou. Aquelas coisas de antes eram espíritos, Brenin disse, ou pelo menos, eles costumavam ser. Com isso Karazu e Asta olharam horrorizados antes de olharem para os pequenos que estavam nos ombros de Prisma ou sentados a seus pés. Mas, Asta logo disse, eles não se pareciam em nada com eles. E por falar nisso podíamos ouvi-los. Brenin logo começou a explicar. Tenho certeza que Pris lhe disse. Dizem que os espíritos foram feitos apenas pela energia mais pura. Embora alguns deles nem sempre permaneçam assim como você viu antes. Às vezes, Pris logo acrescentou enquanto abafava a tosse, os espíritos que estão ligados a um mago são afetados quando possuem más intenções, e quando o mago morre, às vezes eles ficam com as coisas ruins. Escuridão, pior isso afeta os espíritos. Ela logo permitiu que alguns deles se sentassem em sua mão, eles ficam maculados. Então, Karazu disse, como é que ele falou conosco? Nos fez aquelas perguntas estranhas? Porque aqueles maculados querem levar você embora. Pris respondeu, uma coisa que você nunca deve fazer perto deles é responder às suas perguntas. Mesmo que seja uma pequena resposta, eles irão reivindicar você. Nós vimos isso acontecer uma vez quando fomos caçar Brenin disse, um daqueles contaminado apareceu e fez perguntas estranhas ao chefe dos bandidos. Tudo o que foi necessário para reivindicá-lo foi uma palavra ele se foi. Isso o matou? Asta perguntou. Tudo depende. Saorize respondeu, embora a coisa mais assustadora tenha sido. Nós nem o ouvimos gritar. Ele simplesmente desapareceu no momento em que piscamos. É por isso que você não me deixou responder antes. Asta disse ao se lembrar da reação de Pris a isso antes. Pris só conseguiu acenar com a cabeça enquanto parecia abalada. Ele não sabia exatamente o que ela viu, mas sabia. Isso realmente a afetou. Por que eles viriam agora? Karazu perguntou. Eles também se sentem atraídos pelo Pris? Infelizmente eles são. Saorize respondeu. Embora com base em nossos encontros anteriores eles só gostassem de ir até ela quando ela estava enfraquecida. Brenin acrescentou. Às vezes isso acontece quando ela está completamente indefesa, como quando ela está inconsciente. Nem mesmo os espíritos poderiam protegê-la, já que eles respondem ao prisma mesmo quando ela está dormindo. Eles aparecem então para que possam reivindicá-la. Eles sempre gostaram de Ori pelos fracos. Os olhos de Pris logo se arregalaram ao perceber que ela não pôde deixar de pensar em um certo capitão. Ela se lembrou das poucas vezes em que esteve naquele estado. Qualquer um dos contaminados poderia tê-la levado naquele momento. Houve até algumas vezes em que ela acordou, ela os encontrou olhando diretamente para ela, pois ela teve que ficar em silêncio e nem gritar até que seu pai cuidasse deles. Ela ficou surpresa por não ter visto nada parecido, a menos que... É por isso. Pris logo pensou ao se lembrar do dia em que foi apresentada a Julius, o dia em que o testamento de seu pai foi apresentado a ela, e de volta depois de Atrevida, e até mesmo de Age. E a mim estava lá. Toda vez que eu acordava acordado? Todas aquelas vezes, ele estava cuidando de mim enquanto eu estava desmaiado? Seu olhar logo se suavizou quando ela se lembrou do que seu pai havia feito. Papai costumava fazer isso também quando ficava na aldeia comigo e minha mãe. Ele realmente me lembra dele de uma maneira estranha. Então, Asta logo disse, quando Pris foi comprado de volta na realidade, aquelas armas que você usou antes. Oh aquilo! Saorize disse, a magia não pode realmente ser usada para destruir um espírito, mesmo os maculados. Liberdade de fazer bombas cheias de sal e molhar pontas de flecha com um pouco de óleo de alecrim. Não é eficaz como água benta, mas você trabalha com o que tem. Isso explica tudo. Karazu disse. É praticamente a única coisa que afasta esses caras. Saorize disse, você tem sorte de eu estar carregando isso comigo quando ficamos presos aqui. É meio difícil conseguir os materiais que preciso para fazer mais, mesmo com aquela sala do tesouro. Com isso Asta, Karazu e até mesmo Pris pareceram chocados ao ouvir. Mesmo quase em estado de choque, Asta quase tropeçou em si mesmo. Você acabou de dizer a sala do tesouro? Asta perguntou. Sim, Saorize disse antes de mostrar sua capa, é onde conseguimos isso. Você ficaria surpreso com o frio que faz aqui. O fogo não vai simplesmente cortar isso. Você quer me dizer que realmente esteve lá? Karazu perguntou. Muitas vezes. Brenin, Lian e eu geralmente vamos lá para pegar o que pudermos para nos mantermos aquecidos, Saorize disse. Por que você pergunta? Asta, Karazu e Pris olharam para Brenin enquanto cada um deles dava um olhar questionador um ao outro enquanto se perguntavam a mesma coisa. Brenin suspirou, eu ia te contar quando encontrássemos os dois. Não queria arriscar dizer isso caso encontrássemos caçadores de tesouro. Ah, tudo bem. Pris disse enquanto tossia um pouco. Oh, você quer o tesouro também? Saorize perguntou surpreso. Isso também foi em relação à nossa missão, sim. Karazu respondeu. Por acaso não havia itens mágicos dentro daquela sala, não é? Na verdade, nunca dei uma boa olhada, mas acho que sim. Saorize respondeu. Você precisa deles? Não exatamente. Ele respondeu. A masmorra surgiu perto da fronteira do reino Diamond. Precisamos chegar àquela sala antes deles. A fronteira? Saorize perguntou. Espere, você está competindo com o reino Diamond? Mas eu pensei. Eu sei. Pris disse enquanto seu olhar se suavizava. Eu também pensei. Se você esteve na sala do tesouro, você acha que pode nos levar até lá? Asta perguntou a ela. Claro. Ela respondeu. Estamos marcando esses corredores para sabermos o melhor caminho. Mas primeiro devemos chegar até Lian. Brenin logo sugeriu. Você disse que ele estava por perto, certo?
Saoirse apenas assentiu enquanto a expressão nos rostos do grupo mudava. Os outros provavelmente estão indo para a sala do tesouro. Karazu disse, nossa melhor opção é chegar lá e encontrá-los. Certo, Asta disse antes de pensar repentinamente. Mas vocês dois vão ficar bem? Não deveríamos tentar contatá-los sobre isso? Como eu disse, tenho minha própria estratégia para torcer o tornozelo. Karazu disse, além disso, mesmo que pudéssemos, deixei cair aquele item quando caímos naquela armadilha. Estaremos sozinhos até que os encontremos, ou eles nos encontrem. Eu vou ficar bem. Pris disse, tossindo. Posso aguentar mais um pouco. Tem certeza? Ele perguntou. Pris deu um sorriso cansado enquanto balançava a cabeça, embora Asta não pudesse evitar uma expressão de preocupação. Vamos. Saoirse disse enquanto caminhava pelo corredor, ele está por aqui. Eles logo começaram a avançar novamente, já que desta vez Saoirse estava liderando o caminho. Embora Pris tenha começado a ficar para trás em relação ao grupo, ela tentou seu melhor para acompanhar, mas sua visão começou a piorar quando ela começou a cambalear novamente. Ela podia sentir sua enxaqueca voltando com força total, pois estranhamente podia sentir seu coração acelerar como se fosse saltar do peito a qualquer momento, enquanto seu corpo estranhamente esquentava. Dói, Pris pensou, enquanto seu corpo começava a tremer. Tudo dói. Parece que está desmoronando. Ela sentiu algo subir até sua garganta. Brenin e Saoirse pararam quando puderam sentir algo estranho. O que há de errado, N? Karazu começou a perguntar antes de serem surpreendidos pelo som de engasgos. Eles se viraram e notaram que Pris estava de joelhos, vomitando bile. Prisma! Asta exclamou. No momento em que Pris colocou a mão no ladrilho de pedra, eles viram um círculo verde aparecer quando outra armadilha foi ativada. Oh não! Saoirse exclamou ao perceber. Esse não. Por quê? Karazu exclamou. O que há de errado com isso? Prisma Brenin começou a gritar. Assim que eles viram Pris passar, um conjunto de vinhas de repente envolveu seus braços, pernas e cintura enquanto a levantava do chão. Prisma! Asta exclamou enquanto imediatamente retirava a espada de seu grimório. Asta e Karazu logo congelaram quando viram o que parecia ser uma grande armadilha de Vênus emergir das águas. Ok, entendo o problema. Karazu exclamou. Analata como eu realmente odeio essa coisa. Brenin disse. Você já lutou contra aquela coisa antes? Asta exclamou. Você também faria isso se estivesse com fome. Saoirse argumentou. Para seu próprio horror, a planta começou a trazer o prisma em sua direção. Eles podiam ver um líquido roxo cheio até a borda com ossos que ainda não haviam sido digeridos. Prisma! Asta gritou antes de correr em direção a ele. Ele cortou as vinhas libertando Prisma. Ele foi rápido em pegá-la antes que ela caísse no chão. Prisma! Asta disse enquanto a sacudia suavemente. Prisma, vamos, acorde. Asta, cuidado. Karazu gritou. Asta de repente encontrou seu braço preso em suas vinhas quando começou a puxá-lo em sua direção, merda. Oh não, você não. Karazu disse quando sua lâmina começou a brilhar, magia de maldição, contra-golpe, pouco antes de poder completar o feitiço. Ele logo se viu preso quando foi forçado a largar sua lâmina, caramba. Pessoal! Brenin exclamou. Ok, isso é muito ruim. Saoirse gritou. Brenin? Asta logo gritou. Você é Grimoire, pressa. Brenin lutou para tirar seu grimório da bolsa enquanto Saoirse parecia chocado. Você tem um grimório agora? Ela disse enquanto seus olhos brilhavam. Te conto mais tarde. Brenin disse enquanto lutava para folhear as páginas. Por que não há nada aqui? E voltamos a ser tempos ruins. Ela disse logo antes de serem apanhados pelas vinhas. Cada um deles soltou um grito enquanto lutavam para se libertar. Apesar de Asta estar preso em vinhas, ele ainda manteve um controle firme sobre Pris quando este começou a envolvê-la em um casulo feito de suas raízes, em um esforço para sufocar os dois. Merda, 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 Asta exclamou com medo. De repente, cada um deles sentiu uma rajada de vento soprando sobre eles e no segundo seguinte várias lâminas perfuraram a criatura parecida com uma planta enquanto ela soltava um grito. Imediatamente depois, ele os deixou cair enquanto cada um deles conseguia pousar enquanto observavam a armadilha para a mosca de Vênus pousar nas águas com um respingo encharcando-os. E agora? Brenin exclamou. Alguém poderia me dizer o que aconteceu? Saoirse disse. Karazu parecia saber o que era, pois só podia sentir o mana das armas e embora Asta não tivesse magia alguma, ele sabia muito bem quem era. Essa mana, Karazu disse antes de sorrir. Agora isso é uma surpresa. Eles olharam e viram um conjunto familiar de vestes que tinha sido símbolo da alvorecer dourado, enquanto um conjunto familiar de rostos estava diante deles no corredor logo acima deles. Eu paguei minha dívida, Asta. Yuno. Asta disse que não pôde deixar de parecer aliviado. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.